DWBRcast. Eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que também está desacostumada de não ter episódios novos de Doctor Who aos domingos, Thaís Alves. É verdade. Fica aquele vazio no peito, né? Eu vou te Aquela falar... sensação de, vai acontecer alguma coisa. Ah, não. Já acabou. Mas foi tão tem, rápido, né? Eu vou te falar que eu tô desacostumado a ter o domingo inteiro pra fazer outras coisas que não Doctor Who. Porque tipo... o domingo ele já não tinha um dia inteiro pra Exatamente. gente. Chegava um certo horário, a gente já tinha que parar tudo, vamos assistir Doctor Who. Já tinha que parar de jogar Smash. E agora não, agora Pokémon, né? E aí, agora não, a gente pode fazer qualquer coisa depois desse horário. E, é muito estranho. Foi muito estranho. É uma sensação meio agridoce, né? Porque quando a gente já tinha esse tempo dedicado a uma ação, uma atividade que era assistir Doctor Who pra em seguida revisar, e agora a gente não tem mais. Então, assim, tem uma certa liberdade pra fazer qualquer coisa, mas ao mesmo tempo tem aquele, caramba, mas pra fazer qualquer coisa, eu queria estar fazendo isso. Foram 10 semanas bem pesadas, bem complicadas, bem corridas. Mas eu tô com um pouco de saudade. Mas, é Doctor Who, né, cara? Fica aquela sensação de só em 2020! Nossa, isso pegou bastante. Gente, que horror. Sim. E pessoas, hoje estamos aqui terça-feira, né? Porque o DWBRcast ele voltou a ser as terças-feiras. Como vocês bem sabem, ele só era às segundas-feiras por conta do episódio ser aos domingos, e o nosso review é sempre até 24 horas depois da exibição do episódio, né? Exato. É uma tradição aqui no Doctor Who Brasil. Então, agora que não temos mais temporada, ele volta a ser terça-feira até pra gente poder ter um tempo melhor pra viver, não ter que ficar editando de madrugada no domingo. Pois é, né? Mas o grande lance é que a gente não veio aqui revisar nada hoje, cara. Não veio revisar nada. Não temos Mas ao mesmo tempo viemos revisar tudo. Então, porque a gente veio hoje é um bate-papo, na real. Hoje não é um review. É o balanço, balanço geral. Balanço geral. Eu e Thaís viemos aqui hoje com vocês e junto de vocês mesmo, porque a gente recolheu vários materiais, assim, muita coisa. A gente teve opiniões diversíssimas de vários cantos aí. Exato. Sobre a 11ª temporada e a temporada de estreia de Jodie Whittaker como 13ª doutora. Exato. Então aí a gente resolveu juntar essa opinião de geral e a gente veio aqui falar agora que a gente tem a bigger picture, né? Agora que a gente viu do começo ao fim dessa temporada, a gente vai conversar um pouco sobre quais foram os pontos altos, os baixos, o que deu pra aproveitar essa temporada e o que infelizmente não deu. E ao mesmo tempo ver as opiniões diversas das pessoas, né? Sim. Enquanto algumas pessoas gostaram de umas coisas, outras não gostaram das mesmas coisas, né? Pra você ver como é variado, né? Gosto é gosto, as opiniões, elas foram, ao mesmo tempo que tiveram muitas opiniões que estavam num cluster, assim, de todo mundo gostou disso, teve muita opinião que foi misturada diferente, também. Foi bem legal. Foi uma temporada tanto de storytelling quanto de opiniões meio diferentes, assim, do normal. Sim. Super válido. Sempre. Então hoje, por obviedade, não temos leitura de e-mail, porque o podcast inteiro ele vai ter aí leitura de e-mails ao longo. Então, exato. A Thaís vai só recolher aqui a papelada, vai recolher os e-mails, os comentários e tudo mais, e a gente já vai partir para esse nosso bate-papo descompromissado de hoje. Simbora! Então vamos aí, hoje não... Nossa, é um estranho, cara. A gente já fez vários podcasts, né, nossos de leitura de e-mail. Não, mas assuntos soltos, assim, que não tem pauta. Sem pauta. A gente tem nossos papos de bar e tudo mais. Só que eu tô tão acostumado a esse primeiro podcast da semana ser... Vamos lá, vamos review? Review. Que é estranho não ter... É estranho tá sem as rodinhas, né, cara? Super. Tá andando freestyle muito esquisito. Eu gosto de assistir o episódio e ir anotando. E, eu não anotei nada, né? Eu só vou ler um monte de e-mail. O meu trabalho nesse podcast de hoje foi recolher os melhores comentários da internet e dos nossos e-mails, né? Justamente. A gente pediu desde aí do nosso último DWBRcast review da temporada da Jodie, né? Que no caso foi o 118. A gente falou que a gente ia recolher o máximo de e-mails, comentários sobre a temporada para poder ler no podcast de hoje, né? Isso. E a gente reforçou esse pedido algumas vezes durante a semana e recebeu muitos. Nossa. Eu acho que... Lembra que a gente falou que essa temporada... É impossível ler todos. Lembra que a gente falou que essa temporada a gente viu muitos e-mails? É impossível ler todos, gente. Vai ficar 3 horas aqui. A gente falou bastante sobre essa temporada, a gente teve esse excesso de e-mails, isso é maravilhoso, não parem. Isso não é uma bronca, isso é um agradecimento, né? Foi super legal receber todos esses e-mails. Exatamente. E foi assim, acabou o finale, a gente já tava recebendo e-mail e de novo
batemos mais um recorde de caixa de entrada, foi muito bacana. Super. E também, né, estendemos aí os comentários para aquela galera que preferiu só fazer comentários no Facebook. Isso. Então, tanto no nosso post que a gente colocou lá no nosso Facebook, quanto no post do nosso grupo do Facebook, a gente abriu aí pra galera expor os seus sentimentos sobre a temporada. Mas antes da gente entrar no da galera, vamos dar uma alternada, né? A gente fala um pouquinho nosso, fala um pouquinho deles. Claro. Eu queria perguntar pra você, Thaís. Qual, agora, né? A gente acabou tudo, que nem a gente falou na abertura, né? Agora a gente tem tudo, agora a gente tem a full motion, né? A gente tem tudo. A gente tem desde ali, eu vou até estender um pouquinho pro especial de Natal, agora do último do Capaldi, que foi a introdução da Diogo como doutora, né? Exatamente. Desde o finalzinho de Twice até o último segundo aí do finale da temporada. Qual a sua nota, assim, né, do tudo, e o que você achou? Esse podcast tá até o contrário um pouco, né? Nossa, agora você me pegou de surpresa. Assim, vai falando e depois você contabiliza isso, mas qual é, assim, resume essa temporada em uma palavra, então. Nossa, em uma palavra só? Um sentimento, vai. Em um sentimento? Aham. Ai, que eu já tenho o meu, Olha o que o meu marido me faz fazer aqui, gente. Ai. Cara, podcast sem pauta só de conversa é isso, bicho. Não pode fazer nada. Uma palavra só é muito pouco. Não, posso tudo bem, tentar. No sentimento. No geral? Ok, vai. Isso porque eu que levo a fama de não saber resumir as paradas. Você tá me botando na berlinda. Você tá me botando na berlinda. Não. Apesar de eu ter gostado... Olha lá, já falei um monte de palavras já. Não, vai, fala o que você achou sobre a temporada num todo. Beleza, né? Já dá a nota? Não se prende a nota não, vai falando o que você sentiu e depois... Eu gosto de dividir Doctor Who por alguns tópicos, perfeito. Primeiro, o doutor em questão. A doutora, e no caso, a doutora em questão. A Jodie Whittaker é uma atriz maravilhosa, ela é uma pessoa maravilhosa, a gente viu ela super se divertindo em eventos e tal, e ela no papel, ela tá bem... Confortável? Ela tá... começando a se acostumar, mas eu achei que ela pegou bem o jeito da coisa. Uhum. Porque a Jodie, apesar dela ser uma atriz super de drama, ela sabe ser super engraçada também. Eu achei que ela conseguiu pegar o jeitão. Sim, inclusive né? a gente tem review de filme dela de comédia, que é muito bom, né, cara? Ela sabe fazer bem os dois, isso é fato. Isso, então assim, eu achei que ela pegou o jeitão do doutor rapidinho. Sim. Ela é boa sim. no papel, sim. Temos os Companions, né? Outro tópico que deve ser falado. O Companion é muito importante pro doutor. E a gente teve um desenvolvimento muito grande pro Graham e pro Ryan. E a maioria das pessoas concorda que a Yas não teve muito desenvolvimento ainda. Mas como a gente já tem a confirmação de que eles voltam todos na próxima temporada, acho pelo menos que especial, isso né? Não, na próxima também, tá confirmado. Eu só acredito quando ela começa. Ah, né? Não, isso é verdade. Sim. Isso é verdade. Porque as coisas mudam. Tudo pode acontecer. Então a gente tem essa sensação de que a Yas ficou um pouquinho pra trás, mas isso não tira o brilho dela. Ela é uma querida, ela é uma fofa, né? A Mandip é uma menina que brilha. Ela é uma fofa. Não, a Mandip é maravilhosa. Aí vamos um pouquinho aí pros vilões, que foi uma das coisas que eu não achei fracas na temporada, né? Achei que os vilões ficaram um pouco a desejar. E histórias, roteiros, alguns foram muito bons, alguns outros nem tanto. E, tecnicamente falando, uma temporada excelente. Cinematografia, música, produção, efeitos. Sim. Lindo. Então, assim, no geral, tem pontos contra, mas também tem muitos pontos a favor. Você, Fred, qual que é o seu panorama aí geral disso tudo? Eu pedi uma palavra pra você, porque eu resumo bem essa temporada numa palavra. Consigo. Não, tudo bem, é porque eu já tava com esse mindset pronto, então eu tenho essa certa vantagem. Mas pra mim, o termo que resume bem essa temporada é experimental. Essa temporada é aquilo que eu sempre gosto de falar. Perfeito, eu já falei isso várias vezes, tanto aqui no WRCast quanto em podcasts aí de convidados. Essa semana a gente participou do Reality Bomb Podcast, que é um podcast lá do Canadá. É verdade, a gente vai deixar o link super aí. Gente boa, exato. Sim. Ele recolheu a opinião de 50 pessoas ao redor de 9 países. Olha que foda. incrível. E lá eu falei exatamente isso, que eu acho uma temporada experimental e que as primeiras temporadas de todos os doutores e de todos os showrunners, elas são, pra mim, como a adolescência é na nossa vida, né? Ela não é
uma época ruim, necessariamente, mas ela é uma época que você tá se descobrindo ainda, né? Ela é uma época que você tá passando por mudanças, né? O seu corpo, ele tá mudando, a sua voz tá mudando. Não foi só o Doutor que regenerou, né? Foi a série tudo, toda. Exato. A sua perspectiva de vida tá mudando na adolescência. E é justamente com a temporada. Ela não é uma temporada ruim, ela é uma temporada que ela tá aprendendo. Ela tem lá as suas falhas, ela tem suas desafinadas de voz, sim, mas não é porque ela vai ter uma voz ruim pra sempre, ou uma voz maravilhosa pra sempre, é porque ela tá se descobrindo, entendeu? Aos poucos, né? A gente tem, né, como você vendo onde dá pra acertar e onde errou. Exato, e consertar. Exato. Por exemplo, a gente tem aí a exemplo da própria Jodie, como você bem falou, ela já se achou enquanto doutora, né? Sim. A gente tinha muito esse... Putz, será que ela vai ficar? Porque, por exemplo, a gente tem aí a 8ª temporada do Capaldi, que quando a gente vê a bigger picture dele, né? Tudo, do começo até o final, né, dele. A gente viu que a primeira temporada dele, a 8ª, é completamente... Aquele 12º Doutor é bem diferente dos outros, né? Porque do 9º e 10ª ele ainda tava se soltando. Quando ele soltou geral, aí virou o Capaldi que todo mundo ama, entendeu? No caso da Jodie, eu não acho que a gente vai ter essa mudança. Isso não é ruim, isso é só o jeito dela. Eu acho que assim, ela nessa temporada já se achou. Enquanto o Capaldi era um cara que tava se perguntando o tempo todo, putz, será que eu sou um cara bom? Até ele se ligar que ele era realmente um cara bom, a Jodie, ela já é boazinha, entendeu? E essa foi a trajetória do 12. A trajetória do 12 era sobre será que eu sou uma pessoa boa no fim das contas? Na verdade, ele ficou uma temporada se perguntando... Ela é outra doutora, outra pegada. Exato. Enquanto o Capaldi, né, ele ficou uma temporada se perguntando se ele era bom, a Jodie, ela já começou sabendo, eu sou uma pessoa de bom coração. Ela já chegou na conclusão com o Capaldi, então, né? assim, ela não tem dúvida, não tem discussão que a Jodie foi uma doutora maravilhosa, pelo menos pra mim. Sim. Os Companions, e assim, de novo, né, isso é uma opinião sua, também é minha, e a gente vai ver aí ao longo dos comentários e dos e-mails de várias pessoas. A Yaz, ela ficou infelizmente um pouquinho de lado, mas o pouco que ela brilhou muito. Até porque a gente teve o Graham, que foi um companion, que eu vou te falar que é um dos melhores companions que a gente viu nos últimos anos. Nossa, o Graham é maravilhoso. O ator é maravilhoso. E em especial... Ele é incrível. Sim. E é incrível ver um companion mais velho com uma doutora mais nova. Deu super certo. Sim, tipo, você tá vendo como você quebra as regras e dá certo? Sim, e um outro que eu até coloco um personagem, que não é bem um personagem, é uma coisa que acontece, é a relação dele com o Ryan, que tem essa evolução também, que começa quebrada... Né, começa ali capenga e no final é um e o outro contra o mundo, sabe? Com certeza. Isso foi de longe uma das coisas mais legais que você vê nessa temporada. Os vilões foram sim um certo letdown, né? A gente teve o grande vilão da temporada sendo o Tim Shaw, que não é um vilão ruim, ele, né? Mas ele também não é bom, ele não é tão remarkable assim, tipo, do tipo, se não tiver Tim Shaw nunca mais, eu não vou sentir tanta falta. Mas, assim, so far so good, sabe? Tipo, é a primeira temporada, a gente tá se descobrindo ainda. Eu tenho aí minhas esperanças bem altas para a 12ª. Apenas só é que a gente vai ter que esperar aí mais de um ano pra isso, né? Só 2020. Mas tudo bem, vida que segue. A gente tem série clássica pra rever, a gente tem o universo expandido que tá saindo coisa todo mês pra poder ver mais. Então, tem a moderna, assim, tem Torchwood, tem quadrinho. Pois é, tem um monte de coisa aí pra fazer a gente não sentir tanta falta de Doctor Who assim, incluindo aí os quadrinhos da Jodie que estão saindo e estão com um plot bem maneiro até onde tá. Pois Acabando o primeiro arco dela nos quadrinhos, a gente vai fazer um review, inclusive. Com certeza. Pois bem, eu acho que se eu tiver que dar uma nota pra isso, eu daria... Não sei, eu acho que... Pra temporada toda? Eu daria uma mãozinha pra essa temporada, uns 10,5 de 13. Eu assim, pensei na mesma nota, entre 10,5 e 11, mais ou menos por aí. E, de novo, né, não é uma temporada horrível, né? Não existem temporadas horríveis em Doctor Who, né? Sempre tem que você tirar de positivo, né? Como você falou, desafinou ali em alguns pontos, mas teve muitos acertos. Pois é, tem que lembrar que apesar de ter, a gente, né, vai ter vários e-mails do pessoal falando, achei fraco com início, esse episódio foi completamente descartável, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem episódios excelentes nessa temporada. Sim. Coisa que, pra uma primeira temporada, porra, foi excelente. Demons of the Punjab e Rosa, eu acho que é unânime que todo mundo gostou. O Demons realmente, pra mim, foi o melhor. Ou episódios até que descompromissados aí que a gente esperava que não ia ser nada e foram bons, como Kerblam e Takes You Away, né, o episódio Kerblam apareceu como um dos melhores em vários e-mails e comentários. Eu acho assim, eu achei bacana porque... foi uma temporada bem diferente como um todo mesmo, porque, por exemplo, a gente teve aí o finale, que a gente sempre espera ser um episódio excelente, meu Deus, o melhor episódio da temporada, e foi um episódio bem morno, até. Ao passo que episódios que a gente achou que ia ser bem morno, tipo Kerblam e Takes You Away, foram maravilhosos, ótimos, né, cara? Foram. Então, assim, tá vendo como é uma temporada que ela tá
ela tá engatinhando ainda, ela tá aprendendo a andar sozinha, mas quando ela consegue andar, ela anda muito bem. Pois é. Por isso que eu acho que é um saldo no fim, apesar de não ser perfeito, é um saldo muito positivo ao fim da temporada. Então, beleza, puxa aí, Thaís, a primeira, eu não sei se você vai tirar de e-mail ou do Facebook, mas enfim, fala aí de onde é, de quem é, e conta pra gente esses centavinhos de opinião dessa nossa primeira pessoa de hoje. A primeira pessoa de hoje eu peguei lá do nosso grupo do Facebook, que é o legal. Oficial DWBR. Sim. A gente postou lá que a gente estava, né, coletando as informações, as opiniões das pessoas. E aí uma pessoa fez um comentário bem legal que eu vou falar aqui agora. Foi a Bruna Mendes. Abraço, Bruna Mendes. Beijo, Bruna. Vamos lá. A produção para essa temporada estava maravilhosa. Tanto filmagem, música, figurino, atardes, enfim. Deu pra perceber que a BBC realmente está investindo na série, olha lá. Sim. Quanto a Jodie, sou suspeita pra falar, pois ela ganhou meu coração já em Twice Upon a Time. Legal. Risos, o nosso também. Achei que ela se encaixou muito bem no papel e de uma forma única, sem necessidade de compará-la a nenhum doutor anterior. Sim. Quanto aos Companions, em alguns episódios parecia que alguém sempre sobrava. Aí. Mas acredito que isso seja uma falha da escrita mesmo, pois em episódios como Rosa, por exemplo, todos tiveram um papel relevante na história. Dos três, o Graham se tornou um dos meus companheiros favoritos de Doctor Who, rezando para que o Tibbs não mate-o tão cedo. Não vai, né? Já não Tinha basta esse ter matado rumor, a mulher dele. Tinha esse rumor, né? Para de matar. Para gente. de matar, já para de matar, deixa vivo. Eu acho que a temporada teve muita morte, inclusive. Não precisa matar tanto mais. Eu só vou parar um pouquinho aqui pra falar, né? Teve o rumor mesmo de que o Graham ia morrer no finale. Eu dei graças a Deus que ele não morreu. Primeiro que ele é o melhor Companion. Sim. E segundo, por isso mesmo. Vamos parar de matar Companion. Não, essa foi Para de matar Companion, mano. Né? Essa é uma temporada que se vendeu aí como Doctor Who vai voltar a ser pra família e pra ser pra criança e tudo mais. Mas caramba, bota na ponta do lápis, Balandro. Teve muita morte essa temporada, cara. Mas não dos Companions, graças a Deus. Não? Tem certeza? O primeiro episódio dela foi uma Companion morrendo, que era a Grace? Mas a Grace não era Grace Companion. não teve oportunidade de ser Companion. Não, então, mas peraí. Ela seria uma Companion, cara. Olha lá. Não me fale mal de Grace. E aí, pegando de novo esse gancho de matar o Graham, se o Tibbs está tentando realmente emular a era do Primeiro Doutor, se Deus quiser, vai sair todo mundo vivo. Porque na era do Primeiro Doutor também saiu quase todo mundo vivo. Calma aí, a gente tem sempre... Não, os três primeiros. ok. Os três primeiros. Tem Sarah Kingdons e Catarinas pra provar que algumas pessoas morrem. Mas não são os três primeiros, de fato. Bárbara e Susan, tudo bem. Tá agora tudo bem. Até agora tudo bem. Vamos voltar aqui pro comentário da Bruna. Só um parênteses, um negócio que ela falou e realmente, né? Sim. Que você falou e eu acabei não falando, sobre a produção, né? Assim, de fato. Sim. De longe. Isso todo mundo fala. Essa não temporada, tem um que fala que não gostou. Pau a pau aí com o que a gente teve na 10ª temporada, né? Só que de uma forma diferente, né? A gente sabe que a filmagem foi de forma diferente, inclusive o formato ele é um pouco mais estreito, mais wide. A trilha sonora do Sigan se mostrou... Assim, em uma temporada ele se mostrou tão bom quanto o Murray Gold de uma forma diferente, né, cara? Nossa, eu adorei. A trilha da Knoll é incrível. Ele é talentosíssimo mesmo. Em relação à produção, bicho, não tem o que reclamar, de verdade. Cara. De verdade. Vamos lá, continuando. Quanto aos episódios, muitas vezes me senti assistindo um filler, entre aspas. Aquele episódio que não é completamente ruim, mas não anima ninguém. Os vilões foram fracos e as resoluções corridas, me fazendo sentir falta dos vilões clássicos e episódios duplos. Senti melhora a partir do 5º episódio, quando foi aberto espaço para outros escritores além do Tibnon. Em especial, It Takes You Away, que se tornou meu episódio favorito dessa temporada. Legal. Que a gente falou, né? Que foi um dos momentos altos da temporada. Que teve também uma das grandes rixas de todos os fãs, que é o nosso querido amigo o Sapo, né? Pois é. Eu gostei do Sapo pra Companion, certeza. Sapo pra Companion. Resumindo, se eu tivesse dado uma nota, seria 7 de 10. Eu vou traduzir pro nosso sistema de pontuação. Seria 10 de 13. 7 de 10. Não sei. Essa matemática tá certa? Eu acho que fingir que sim. 7 de 10, 10 de 13. Mas a gente tem que contar que tem notas no meio. Enfim, mas tudo bem. 10 de 13. Mais ou menos isso. Tá bom. Foi mais ou menos uma nota próxima à nota. Né? Valeu, Bruna, aí pelo seu comentário. Sim, bom e-mail. Bom comentário. Bem legal. E levantou uns pontos aí que realmente, né, fazem muito sentido. Sobre os fillers, vocês bem sabem a minha opinião. A Thaís, mais que ninguém sabe. Vocês que escutam a gente aí desses anos todos sabem. Eu não acredito em existirem fillers em Doctor Who. Porque pra mim o filler é um recurso de uma coisa adaptada, né? De, por exemplo, um anime que é feito de um mangá e aí tem episódios que não tem no mangá porque precisa encher linguiça até alcançar, né? O anime e o mangá eles chegarem
ficar na mesma ordem. Exatamente. Em Doctor Who não tem isso, tudo é criado para aquela mídia, né? Então não existe filler, mas eu entendo... que dentro de Doctor Who, filler conceituou como... eu entendo o que vocês querem dizer quando dizem filler. O episódio que tá fora do arco, né? Ele é o que eu gosto de chamar de episódio descompromissado, né? Talvez poderia ter sido isso, né? Essa temporada teve muitos episódios descompromissados. A gente vai ver outros comentários aqui que vão tocar no assunto do filler de novo. Tá, então talvez não usando a palavra filler, mas o lance de não ter havido um arco. E isso incomodou bastante gente. Porém, não é correto a gente falar que não teve um arco também, porque teve, né? A gente teve o Tim Shaw, querendo ou não, por mais falho que tenha sido alguns pontos, ele foi o grande arco, né? A gente viu que foi o problema que ele começou, que causou tudo. Quando a gente teve ali no Ghost Monument, a gente viu que a raça dele tinha intervenção em outros planetas, e ao final a gente vê que é a grande volta dele, né? O acerto de contas. Então, houve um arco que foi ali meio desenhado torto. Eu acho que é um arco meio quadrado. Assim, não um arco certinho, redondinho, né? Sim. Mas houve o arco de qualquer forma. Eu acho que uma coisa que incomodou bastante na temporada, porque ela foi uma temporada de algumas promessas não cumpridas. E de novo, né? Isso não é uma... também foi citado aqui em vários comentários. Isso não é uma crítica. Meu Deus, o Tibin é um monstro, tira esse homem daqui. Não é isso, longe disso. Eu acho que ele tá aprendendo a tomar conta de Doctor Who. Mas fato é que ele tinha prometido, uma coisa que a gente brincou, né? Em vários podcasts, sobre ele tá roubando o tempo da gente, né? Ele prometeu vários episódios de 1 hora e não entregou. Ele entregou 1 ou 2 com 1 hora, o resto tudo com 45 minutos de novo. E algumas pessoas reclamaram disso. Ao passo que ele diminuiu pra 10 episódios de temporada. Então ele em tese, roubou o tempo da gente. Ele prometeu também uma coisa serializada, né? Onde não haveriam pausas entre episódios, seria tudo como se fosse uma grande corrida. Uma novelinha, uma novelinha, como se fosse. E, na verdade, ao invés de ser essa corrida de 1 quilômetro, foram várias caminhadas de 10 metros, entendeu? Eu falei isso, né, no último podcast do 10º episódio, aí do finale, e vou repetir. Quando a gente fala a palavra serializado, o que me veio na cabeça? E eu assisti Broadchurch, então eu achei que ia ser igual Broadchurch. Broadchurch é uma novelinha. O que é uma novelinha? Não sei nem se esse é o termo técnico, mas é tipo assim: passa um episódio, o próximo vai pegar a continuação dele e seguir com a história. De forma que, se eu chegar em Broadchurch e assistir o 4º episódio, eu não sei o que caralho está acontecendo. Porque eu já perdi os 3 primeiros. É tipo novela. Minha mãe chega e fala: nossa, você viu que fulaninha fez aquilo com a outra fulaninha? Eu falei: mãe, eu nem vejo, não sei. O nosso aparelho da NET até desligado, porque tem que ligar o switch. Eu não vejo o Globo há anos. Não, a gente literalmente tirou ele do cabo HDMI e botar o switch. Exatamente. Então, switch maior que Globo. Com certeza. Então, assim, a novela é isso. Eu sento pra assistir uma novela que eu não estou acompanhando, eu não entendo. E eu achei que essa temporada fosse assim. Eu achei que eu ia pegar o 5º episódio de Doctor Who e eu não... E nem, tipo, se eu não estivesse acompanhando, a pessoa não ia entender. E na verdade foi o contrário. Foram 10 histórias standalones. Eu acho que na linguagem do Doctor Who, um bom exemplo que eu sempre gosto de falar é que, na minha cabeça, eu achei que essa temporada, já que tem 10 episódios, é um bom paralelo, eu achei que ela ia ser um grande War Games, onde são 10 episódios... Isso, que tá tudo bem interconectado, né? Ia ser um War Games bombado, né? Porque enquanto o War Games foram 10 episódios de 20 minutos, a gente teria 10 episódios de 1 hora. Eu achei que ia ser assim, tipo... eu também. Tudo ia ser uma grande linha. Na verdade, a gente teve tequinhos de linha só. Exatamente. Mas, de novo, eu acho que assim, talvez tenha sido uma coisa assim, que na cabeça do Chibnall, ele ia fazer assim, tal como ele fez em Broadchurch. Isso. Mas a BBC em algum ponto, e aqui eu tô dedução, assim, eu tô achando total, achismo. A BBC pode ter chegado e falado: cara, não faz assim não, porque isso pode afastar um pouco o público que chegar no 5º episódio, por exemplo, como você falou. Então, eu acho que o grande problema foi prometer algumas coisas e não cumprir. Se não tivesse prometido nenhuma das duas coisas, as pessoas não teriam achado tão ruim. Entendeu? E eu vou pegar o gancho disso que a gente tá falando, que tem a ver também, né? Claro. Ficou todo aquela... O Chibnall mostrou desde o começo que ele queria mudar tudo que ele podia em Doctor Who. E uma das mudanças foi o lance da abertura e da cena inicial, né? O Cold... Caraca, isso te incomodou pra caramba, né? Me incomodou muito. Eu achei estranho, mas ok. Essa cold scene que a gente chama, né? Que é a ceninha no começo... O que a gente teve em Doctor Who das temporadas da Era Moderna de 1 a 10? Ceninha random no começo. Tá. Entra a abertura e o episódio... começa a partir do que aconteceu na ceninha inicial, né? Tipo é o doutor resolvendo a parada que aconteceu na introdução. Primeiro,
a gente teve... O primeiro episódio não teve abertura. Tudo bem. E aí vieram justificar porque, fuss, né? Porque é cinema, porque é cinemático, deram milhões de desculpas. Não precisava. Sabe por quê? Porque todos os episódios começaram com abertura. Então, se você tira a cena inicial... Não faz diferença, né? Não faz diferença. Ele podia ter colocado a abertura até pra todo mundo ver no cinema. A gente não viu essa abertura no cinema. Oh, mas eu vou te falar... Não teria feito diferença. Eu entendo que te incomodou, a gente vê... Né, a gente escuta você falando isso já vários podcasts. O tempo todo. Mas, não, tudo bem, é válido. Se te incomodou, tem que falar mesmo. Sim. É que não me incomodou tanto. Eu não sei se é porque, assim... todo mundo sabe que eu, assisto série clássica direto há anos, eu já assisti várias vezes o mesmo episódio. E não tinha isso na série clássica. E não tinha. Então, assim, quando eu boto na balança, quando eu tiro a porcentagem de Doctor Who como um todo, porque vocês bem sabem que, apesar da gente chamar, né, de 11ª temporada, chamar de série moderna, série clássica, pra mim, não tem divisão, é tudo uma série só. Não existe divisão. Então, assim, na porcentagem das coisas, a gente teve mais arcos e episódios sem Cold Scene do que com Cold Scene. Então não me incomoda tanto. Em especial, porque a gente sabe que o Chibnall tá, talvez até de forma involuntária, emulando aí as primeiras temporadas de Doctor Who lá dos anos 60, onde não tinha. Isso eu entendi. Só que, por exemplo, tem vários episódios em que entra a abertura, porque a abertura é o começo agora. Claro. Aí eles têm uma cena que se parece muito com uma Cold Scene. E aí toca o episódio. Tipo, então na série clássica acontece que tal também. trocar a ordem? Tipo, então bota essa cena na frente, sabe? Entendi. E aí teve um episódio que é o The Witchfinders, os que eu achei que deveria ter tido uma cena no começo, sim. Porque o episódio começa meio que já no meio, sei lá. A gente falou isso no podcast. Ou, por exemplo, Rosa, né? Que a gente não tem a Cold Scene, mas tem. Né? Porque tem abertura, aí tem uma cena que é anos antes. Aí entra, né, o fade out e diz que na época que eles estão. Ou seja, essa cena de anos antes podia ter sido antes da abertura. Poderia ter sido antes, não teria diferença. Eu acho que é o lance do Chibnall ele querer mudar demais. Vocês sabem o quanto eu sou favorável à mudança, né? É o que eu sempre falo, o Doctor Who é sim sobre mudança, então a gente tem que aprender a desapegar, a gente tem que aprender a aceitar certas mudanças. Mas eu também entendo que tem que saber dosar um pouco as mudanças, né? Sei lá, se você tá fazendo uma macarronada e você começa a mudar as coisas na receita até o ponto que você tira o macarrão da macarronada, o prato final pode ser uma coisa muito gostosa, mas não vai ser uma macarronada mais. Então assim, eu acho que talvez o problema tenha sido que assim, vou mudar. E ele mudou tudo de uma vez. Ele podia ter feito uma coisa mais pílulas, né? Tipo, de pouquinho mudando, né? Que aí o pessoal não vai sentir tanto. Mas, de novo, primeira temporada, a gente sabe que, né, tá passível dele estar se encontrando aí. Pois é. Vamos ler agora um e-mail que o nome dele já é famoso, já é conhecido aqui pra gente. Eu não sei. É Gabriel Pavão. O Gabriel Pavão. Gabriel Pavão, beijo pra você, Gabriel Pavão. Não sabemos até hoje se é parente, mas ele está no nosso coração como se fosse. Gostamos muito de Gabriel Pavão, um cara muito bacana. Olá, Thaís e Fred, meus queridos primos. Talvez seja primo mesmo. Agora é primo, no nosso coração já é primo já. Ainda mais agora que a Thaís tem sobrenome também. Exatamente. Vamos lá. Quando anunciaram que o showrunner seria o Chris Chibnall, fiquei empolgado por ser o cara de Broadchurch. Mas, quando fui rever os episódios que ele tinha escrito em Doctor Who, confesso que fiquei um pouco com o pé atrás. Afinal, não acho nenhum deles muito memorável. Olha só. O que ele diz, os episódios que ele já tinha tomado conta. Que ele já tinha escrito antes em Doctor Who. Mesmo assim, decidi que iria esperar pela temporada sem nenhum pré-julgamento. Olha que legal. Eu acho que essa é a atitude. Essa atitude todo mundo tem que ter com tudo. Eu acho, sabe? Não só Doctor Who. Levem esse ensinamento pra vida, cara. Com certeza. Olha lá, não é segredo pra ninguém que eu era um grande fã da Era Moffat. Longe de ser perfeita, mas curti o senso de correria da série. Talvez você seja um cara mais jovem, né? A gente se incomodava um pouco com correria demais. Pois é. E que eu vou ser uma eterna viúva do Capaldão. Nós também. Nós Isso também. sem dúvida. Pra sempre. Né? Todo mundo sabe que a minha temporada favorita, 10ª temporada, all the way, né? Mas bastou o primeiro teaser, aquele de anúncio, para que eu já estivesse full a bordo do trem do hype da Joey. Acho que a temporada começou muito bem e virei fã da direção do Jamie Childs. Sim, maravilhosa. É verdade, cara. Nossa, sim. Vamos falar do Jamie Childs, né? Nossa, incrível, cara. Incrível. Porque a gente não... A gente fica falando, roteirista pra lá, roteirista pra cá. Direção é importante. O Rachel Talalay também tá aí pra provar. Ele foi um cara que ele veio... Eu vou colocar em trilhão de aspas isso, mas ele veio meio que à sombra da direção muito boa que a Rachel tinha
na outra temporada, cara. Isso, com certeza. Taylor Leigh, a gente sabe aí, eu já falei várias vezes, ela dirigiu, A Hora do Pesadelo, que é uma das melhores franquias que tem. Não todos os filmes, mas alguns. Então e agora ela tá em Sabrina e Riverdale e ela tá mandando muito bem. Então ele veio... Ela tá com a Michelle Gomes de novo. Não consigo largar, né? Pois é. Então você vê que o Childs, ele já tinha, sapatos muito grandes, né? Pra calçar. Pois e calçou bem o danado, Calçou bem o danado. Falou, antes do final estrear, minha mentalidade era, pelo menos a direção vai ser boa. Sim. Me vi querendo ser neto da Grace e do Graham. E brother do Ryan e da Yas, que infelizmente foi pouquíssimo explorado. Aí, gente, viu? você tem uma opinião que foi unânime? Que uniu todo mundo. Foi a da Yas, que não foi usada. É uma pena, né, cara? A gente quer gostar mais dela, mas ela precisa se mostrar mais, né? Pois é. Só que fui sentindo a temporada bem linear. Mesmo os altos e baixos não eram tão diferentes assim no meu gosto. Tirando Demons of the Punjab, que é uma sacanagem de episódio bom. Sacanagem, é muito bom mesmo. É maravilhoso. Senti falta dos Daleks e do Cybermen e elementos mais familiares à série. Mas entendo que o Tibbs quisesse ter seu próprio começo. Então, tudo bem, mas até aí de novo é o exemplo que a gente puxa, né? O RTD, quando pegou a série que tava voltando depois de um hiato de 16 anos, Opa! ele introduziu coisa nova. Mas ele trouxe um Dalek no meio e alguns no final. Mas, entendeu? Ele não precisou botar Dalek, Cybermen, Sontaran, Ice Warrior, Sea Devil, tudo na mesma temporada. Ele botou só um. Entendeu? Isso é uma coisa que muita gente sentiu falta, que eu li, inclusive em Reddit. E até a gente lê muito. Até o próprio pessoal que participou do Reality Bomb lá com a gente. Falaram assim, tipo, sabe aquela cena em Dalek que a gente vê o Eccleston pela primeira vez urrando contra um Dalek? Eu quero ver a Jodie fazendo isso, não é justo ela não ter. Um momento desses, né? A gente, inclusive, tem mais um comentário aqui que vai falar disso mais pra frente. Tá, vai aí. Vamos lá, continuando. Minha única reclamação é que eu senti que nenhum dos episódios teve um final, tirando o cliffhanger de The Woman Who Felt Worth. Me pareceu que todos os episódios tiveram suas cenas finais cortadas bem a seco. Foi uma coisa assim meio... Tem que acabar, gente, vai, acaba! Me pareceu que o Chibnall assumiu que não sabe escrever um final e simplesmente não escreveu pra nenhum dos episódios. Fica cortando 15 minutos todo episódio, dá nisso. Né? Meio que eu faço com as mãos nos meus desenhos. Olha aí. Eu também não sei desenhar a mão, Gabriel. Eu me senti representada aqui. Faz uma bolinha, pô. Faz a bolinha, faz um caninho assim com a bolinha, fica tipo Animal Crossing, sabe? Ninguém tem dedo. É sério, pô. Boa. Ou tipo os Mi, que ninguém tem dedo, é só um cano com uma bola. Eu não acho que ele assumiu que não sabe escrever um finale, mas você falou um ponto, Fred. Que Animal Crossing não tem dedo? Não. Outro ponto. Que o lance de ter minutos a menos no episódio fez a diferença. Sim, cara. Porque aí ele podia ter fechado essas histórias, saca? Always remember, cara. Então, assim, tá fazendo sentido todas essas coisas que as pessoas estão falando, né? Sabe uma coisa que eu acredito que vai ter algum comentário e-mail aí que vai tratar sobre isso? As pessoas falando, porque assim, a gente teve, por exemplo, tanto o RTD quanto o Moffat, né? Tomando conta de temporadas e escrevendo um episódio ou outro. Nesse a gente teve o Chibnall como showrunner, mas ele escreveu uma porrada. Ele não escreveu só, tipo, a abertura e o finale. Ou ele tava co-escrevendo ou escrevendo sozinho algum episódio. E, pra piorar, muita gente fala, os episódios mais fracos foram justamente os que ele tava escrevendo sozinho. Isso não foi uma coisa que apareceu uma ou duas vezes. Todo mundo disse que os roteiros do Chibnall eram os mais fracos. Eu acho assim, quando você é um escritor convidado, aí beleza, se dedica a isso. Quando você é um showrunner, se dedique a tomar conta dos outros. Você não tá escrever tanto, você tem que escrever o que abre e o que fecha, de fato. Claro, agora, claro. Direto não, bicho. Ainda mais numa temporada que tem menos episódios, entendeu? Com certeza. Enfim, esse mês já está gigante, então vou fechar com a minha nota. Um Tennant ainda com as roupas do Eccleston, sem saber exatamente quem é, não querendo ser quem foi, mas mostrando que tem potencial. Ok, então um 10 cravado, 10.0 de 13. É o 10 que a gente acabou de revisar. Exatamente, muito bom o Gabriel ter levantado essa bola pra gente. Super. Se você estava aqui, né, com a gente só ouvindo os reviews da temporada, a gente teve muitos ouvintes novos vendo aí por conta do Spotify e tudo mais. Sim. A gente convida vocês a reassistir a primeira temporada e escutar os nossos reviews aí da primeira temporada que nós encerramos. Agora há pouco, semana
semana passada. Próximo aí do Natal, né? E quando estivermos já mais próximo ainda do que já estamos, estaremos revisando aí o Christmas Invasion, que é o primeiro especial de Natal da série moderna. Da série bacana. moderna, muito bem. Eu acredito na equipe atual, na frente e atrás das câmeras, e acredito que esse foi um test drive para as possibilidades nas mãos deles. Tenho certeza que a próxima temporada já vai vir muito mais confortável com o que é. Exato. Muito obrigado pelos podcasts que embalaram muitos treinos de segunda e tornaram a academia bem mais tolerável. Isso aí, boa. Amo vocês, seus lindos. Vida longa ao Dr. Who e ao DWRcast. Abraços do outro pavão. Muito obrigada, Gabriel Pavão. Adoramos seu e-mail. Sempre que ele manda, ele não manda assim, mas sempre que ele manda e-mail, vem uma coisa. Manda mais. Manda mais, cara. Eu gosto muito dos e-mails. Muito bom, cara. Ele levantou uns pontos bem legais mesmo, Sim. né? Principalmente essa coisa de ter roubado um pouco o tempo dos episódios. Foi uma coisa que muita gente falou, tipo, poxa, eles roubaram o tempo dos episódios da gente. E o lance dos cortes secos, eu acho que isso é uma coisa que queimou bastante. Também. Sim. E outra coisa, 10 episódios em vez de 13. Sim. 12 ou 13, né? Pois é. Então, eu acho que fomos roubados, falou, isso. O que ele falou aí sobre os finais sem cara de final, realmente, eu vi outras pessoas falando, tipo, caramba, o episódio tá bom, mas do nada para. Do nada acaba. Pois é, teve muito isso. Eu não tinha me ligado tanto nisso, eu senti um episódio ou outro, mas agora que a gente leu isso, eu tô tentando repassar cada episódio e realmente, alguns acabam muito do nada, né, cara? Pois não todos, mas alguns. Pois é. Sim, puxa mais um aí pra gente, vai. Eu vou puxar um comentário que foi feito no Facebook, na nossa página do Facebook, não no grupo. Lá no facebook.com/Dr. Brasil, se você não dá like ainda, vai dar like. Sim. Foi o Renan Souza que mandou esse comentário. Ele falou assim: eu achei a Jodie incrível. A personificação dela me lembra as melhores coisas que Dr. Who tem. Legal, cara. Gostei dos novos melhores amigos, mas o Bradley Walsh rouba a cena. Cara, isso é uma máxima, né, também cara? Também é, né? Todo mundo fala isso. Ele é muito cativante, mas eles precisam ter mais desenvolvimento, principalmente a Yas. Olha lá. Isso aí tá automático, todo mundo. Né, gente? Gostei muito de vários episódios. Outros foram medianos, mas não desgostei de nenhum, o que é bom. Mas duas coisas foram ruins nessa temporada. Vai. A falta de um arco. Olha lá. E a ausência de inimigos ou personagens clássicos. Isso é bem ruim e espero que seja modificado para a próxima temporada. E, obviamente, que o grupo principal, incluindo a Jodie, fiquem. Vai ficar, já tá confirmado, graças a Deus, né? Graças a Nossa Senhora de Galifrey. Que os 4 atores retornam pra 12ª temporada. Sim. Mas é isso, né? A falta do arco, que a gente já tinha falado, que muita gente sentiu a falta. É o tipo de coisa que a gente só dá falta quando a gente vê que não tem, né? Porque, por exemplo, a gente tava revisando agora a primeira temporada. Certeza. E a gente fala, né, sobre o fato de a gente saber que é o arco do Bad Wolf, né? Agora que a gente terminou e a gente já sabia, a gente foi assistindo já sabendo. Mas na época que eu assisti a primeira vez, eu não tinha a mínima ideia que tinha arco. Não. Eu só me liguei que tinha o arco quando acabou. Ou, por exemplo, na 5ª temporada, que é o lance da rachadura, eu só me ligo que é um arco no final. Então, assim, agora a gente só dá falta porque não tá tendo. Só dá falta porque não isso, tá né, tendo. cara? Pior que é isso mesmo. E a ausência de inimigos ou personagens clássicos. Isso, na verdade, é uma coisa que eu vejo opiniões diversas. Algumas pessoas gostam, algumas não gostam. Estavam falando, né? A gente sabe que o Resolution, que é o especial de Ano Novo. Boatos. Existe o rumor, nada confirmado, de que vai ter Daleks. E eu vi vários comentários. Eu vi vários comentários. E muitos deles diziam: ai, tomara que não seja. Um outro... Já cansou. Um outro local que tivemos muitos comentários, mas esses não tem como trazer pra cá, é o nosso grupo do Telegram. Se você não faz parte, é o t.me/Dr. Brasil. Lá as pessoas estavam comentando direto, então esse não tinha como a gente recolher, né? Era muita loucura. Mas realmente, quando rolou aí, quando começaram os rumores sobre o Resolution, que vai ser o episódio que vai ao ar dia 1º de janeiro de 2019, que é o especial de Ano Novo. Isso. Muitas pessoas, eu acho que dividiu bem, assim, as pessoas, Super. Graças a Deus vai ter Dalek, as outras, pelo amor de Deus, que não tenha Dalek. Isso, já tá deu. bem dividido. Eu sou um grande partidário de terem Dalek, sim, mas assim, ao mesmo tempo, se não tiver, mas tiver um outro vilão mais antigo, eu curto também. Eu super apostaria em Cyberman, eu gosto bastante. Ou, por exemplo, E aí tem que ser um novo Cyberman. É o Cyberman da era Jodie. Ou a gente vai ver a mudança. De repente vai ser o upgrade dessa vez, vai ser que a gente vai ver. Sempre um upgrade. Ou sei lá. Quando aparece Cyberman, eu sempre peço um update. Ou um upgrade. Ou, como eles renovaram muito... Velhos. O de Mondas, né? O Moffat fez uma... Mondas, né? Pra mim foi uma jogada genial do Moffat. Tipo, não vou dar um upgrade. Eu vou dar um downgrade. Eu vou dar um downgrade e eu vou trazer os caras lá de trás, cara. Maravilhoso. Exemplo, isso é o que eu quero gostar. O Tibno, ele ia fazer bacana se ele pegasse algum vilão que ninguém pegou ainda dos antigos. E tem uma caralhada. Todo mundo sabe do meu amor pelos Sea Devils, que não são usados até hoje. Muitos. Traz Sea Devil. Mas tem muitos.
muito. Gente, a série clássica, vocês têm 26 temporadas pra trabalhar. Eu acho que assim, Tem Valeia. Não, é que eu já falei que esse barro eu deixei. Não, porque... o Tibi não gosta do eu não do vou. Trial. Meu coração cansou de sofrer, né, cara? Também. O meu também por conta de Gallifrey. Mas eu acho que assim, que seria bacana, é porque a gente sabe que já rolou entrevistas que falam que o tema do especial de Ano Novo não vai ser Ano Novo. Não. Então, assim... Eu não sabia. Parece que eu achei no Radio Times, alguma coisa comentou assim, não, a princípio... sobre isso. A princípio, o tema não vai ser Ano Novo. Então, aí mesmo que tem campo pra você trabalhar com qualquer vilão, né, cara? Sobre isso, eu tô achando super estranho não ter um especial de Natal. Ah, sim. Psicologicamente falando, eu tô super acostumada a ter um especial de Natal de Doctor Who, e eu gosto muito dos especiais de Natal, porque eles são muito mais leves, muito mais fofos, muito mais queridos, divertidos. E assim, era gostoso ter nesse respiro no Natal. E eu tô achando super estranho não ter no Natal. Gente, mas é coisa de 5 dias de diferença. Aí eu achei... Não, eu sei. Mais, 7 dias. É uma semana. Eu sei. Mas assim, é estranho não ter um especial temático de Natal, de Doctor Who. Concordo. E agora que você tá falando que o do Ano Novo talvez também não seja temático, tá rolando papo. É mais estranho ainda. Às vezes vai ser, é só assim. Mas de novo, Chibi não tá mudando 50 coisas, então tá dentro da proposta que ele tá pretendendo fazer. Eu acho que assim, todo mundo sabe aí quais são os meus 2 especiais de Natal favoritos, que é o Next Doctor, que é uma maravilha, uma joia, uma pérola no meio de Doctor Who, e o Twice Upon a Time, né, que dispensa qualquer comentário. Sim. Eu gosto de vários. Mas assim, eu gosto de vários especiais. Tema de... A verdade é que assim, tem alguns especiais de Natal que poderia ser em qualquer data, poderia ser no dia da árvore, que por exemplo, Christmas Invasion mesmo. A gente fala, porque é fora do primeiro especial de Natal. Árvore assassina, né? Mas a real é que poderia ser outra coisa, porque assim, é uma invasão alienígena, que é só mais uma segunda-feira em Doctor Who. Verdade. Aí, mas aí tem a skin de Natal. Assim, sim. É maluquice, tipo, poderia ser qualquer coisa, entendeu? Não, mas tem outros que são bem temáticos. Não, tudo bem, mas o que eu tô falando é assim, qualquer episódio temático de Natal que você tiver em Doctor Who, se você tira o fator Natal e bota qualquer outra coisa, ele funciona igual. Tá bom, então, entendi. Assim, mas eu entendo que psicologicamente falando, tirando Christmas Carol, óbvio que não dá, mas... Óbvio. Assim, mas eu entendo que o fator psicológico de não ter a data, assim como a gente tá falando que agora domingo não ter Doctor Who é estranho, não ter Doctor Who no Natal é como perder uma tradição de Natal. Exato, é como no meu caso... é isso que eu tô falando. Por exemplo, eu tenho uma tradição minha, né, que veio da minha família, meu padrasto trouxe pra gente, e hoje eu trago pra minha, que é comer pastel na ceia de Natal, né, cara? Se não tiver isso... Por mais estranho que seja... Nem parece Natal. Por mais estranho que seja, por mais que seja só uma skin de Natal numa comida que não é de Natal, eu vou sentir falta. Sim. Então eu entendo essa falta psicológica que o especial tem na gente. Pois é. Vai mais um. Vamos pegar agora um comentário lá do nosso grupo. Sim, e quem comentou foi o Christian Freitas. Sim, vamos lá. Vai. Analisando a temporada como um todo, achei bem consistente. Foi divertido assistir histórias separadas de cada episódio. Fomos de momentos de sci-fi até questões históricas, políticas e sociais. Para Jodie não tenho nem palavras. Ela ganhou meu coração. Ela representa perfeitamente o que o doutor é. Esperança. Palavra muito reforçada durante a temporada. O time Tides também é muito bom. São ativos, não ficam apenas observando. Botam a mão na massa e tomam decisões. Os visuais também foram lindos. As cenas que mostram os cenários, principalmente quando estão caminhando em plano aberto, são de encher os olhos. Muito satisfeito com essa mudança e renovação de Doctor Who, que vem o especial de Ano Novo e aguardemos pela próxima temporada. Uma opinião super positiva, que né? adorou. Parece Esse não cara ter... adorou. Christian. Parece que não tem... Por ele tá o querido que tá, né? Por ele eu tá gostei bacana. Disso. Eu acho assim, ele gostou. Por mais que eu tenha tido as minhas ressalvas, vem algumas pessoas, né? O pessoal pergunta muito a nossa opinião em relação à opinião deles, né? A gente vê muito no Facebook, em DM, no Twitter. E eu acho que assim, tudo bem, eu entendo que vocês querem um reforço da nossa opinião, porque a gente é produtor de conteúdo, a gente traz a nossa opinião pra vocês na semana, mas a real é que assim, bicho, se você achou bom, whatever, é o seu direito. Cada um gosta do que quiser, viu? E eu vou te falar que eu fico muito feliz de ver que tiveram pessoas que amaram a temporada e não viram falha nenhuma. Sim! Sério, que bom. Eu queria estar assim também. Claro. Eu não consegui estar, mas eu acho muito bacana se você tá, entendeu? Eu também, eu acho super positivo. Sim. E assim, se vocês estão achando que, mas tá só muito misto no Brasil, de novo, né? Não, convido aí quem tiver a fim de treinar todos. o inglês a escutar o Reality Bomb, que foi esse podcast que a gente participou lá da gringa. Mano, tem opinião da França, tem opinião do Canadá, francês e inglês. Tem de tudo. Tem opinião nossa, tem opinião Dinamarca, uma porra de lugar.
E, cara, tem gente que amou, tem gente que odiou e tem gente que ficou naquela de, eu gostei, mas tiveram ressalvas. Coisinhas aqui e ali, No mundo todo, cara. No mundo todo. Eu acho que assim, a partir do momento que você respeita a opinião do outro e você não dissemina ódio pela temporada. Tá lindo. Por essa era que tá só começando, maluco, a gente tá aí perto da paz mundial. Com certeza. Vou puxar aqui mais um e-mail também com um comentário positivo, já que estamos falando aí de pessoas que curtiram a temporada, que foi o João Pedro Santos Ferreira. Vamos lá. Olá, Fred e Thaís, sou muito fã de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Na minha opinião, a 11ª temporada foi boa demais. Olha aí. Daria uma nota 9 no geral. Eu acho que é 9 de 10. 9 de 10, então é um 12 de 13. Capaldi de ouro, legal. Pra mim, os destaques foram o elenco, principalmente o time Tardes. A Jodie e o Graham foram meus favoritos. Olha aí. A química entre os personagens do Tosin Cole e do Bradley Walsh e o visual, que melhorou bastante, assim como os efeitos especiais. Então, pra ele, esses foram os pontos altos. Sim. Uma coisa que senti falta nessa temporada foi um arco prolongado e contínuo, como o mistério da Missy na temporada 8 e o híbrido da temporada 9. O híbrido até hoje dá alguns problemas. Deixa isso pra lá. Isso fez falta para os fãs de longa data, mas eu entendo, por conta do caráter introdutório que Chibnall quis dar a essa temporada. Mas, sinceramente, espero que tenha um arco prolongado e histórias mais complexas na próxima temporada. Eu acho que todo mundo tá passivo de aprender com os erros. A gente tem aí a exemplo, né? Todo mundo sabe da nossa opinião sobre as primeiras temporadas do Moffat. A gente vê vários problemas nela, mas foi um cara, e ele é o exemplo perfeito disso, que começou com alguns erros, aprendeu com esses erros e deu pra gente a melhor temporada que a gente teve até hoje. Pois é. Então, assim, tudo bem, ô Chibnall, tudo bem ter errado algumas coisas. Ele tá tentando Corrige e ainda. segue, bicho, vai. O problema é não corrigir. Não precisa parar, não precisa largar só porque você teve uma crítica ou outra. Não. Vai que vai, filho. É isso aí. Vamos lá. Outra coisa que eu não gostei tanto assim foi o desenvolvimento dos vilões, que podem ser uma face da natureza humana, mas mesmo que quase todos sejam promovidos como os vilões mais perigosos que o Team Tardes irá enfrentar, todos são derrotados facilmente no final, o que é um pouco frustrante pra mim. Ele queria mais... Entendi. Esse comentário eu vi em outros e-mails e outros lugares, né? Foi muito fácil derrotar os vilões. Eu vi muito essa crítica, tipo, nossa, era um puta vilão do caralho, aí de repente 2 minutos... Pronto, acabou. Todo mundo feliz. Falta 5 minutos pra acabar o episódio, mata esse vilão aí, bicho. Eu acho que tem a ver com o e-mail que o Gabriel Pavão também falou, né? Olha que link maravilhoso. Pois é, que teve esse corte a seco. Foi muito assim mesmo, né? História, pá! Acabou. Tramontina, né? Corte rápido. Pá, né? Foi uma coisa meio assim, sabe? Beleza, essa é a grande ameaça do episódio. Resolveu. Caralho, isso é uma grande ameaça, Meu né? Deus, é horrível. Mas já foi, acabou. E ele termina falando que o episódio favorito dele foi Rosa. Sim. E o menos favorito foi o Tsuranga Conundrum. O Tsuranga teve algumas... Eu gostei, eu achei maneiro, mas... Eu gostei do Tsuranga, mas eu vi muita gente falando... os piores, na opinião da galera, foi o Tsuranga Conundrum e o Arachnids in the UK. Eu acho que o mais fraquinho pra mim, eu acho que foi o Arachnids mesmo. Eu fiquei... Tem uma hora que eu dei uma cansada dele. Não, o Arachnids é maneiro, ele tem pontos altos, mas... É quase unanimidade que a maioria não gostou ele mesmo. Ele tem pontos altos, mas sim, tiveram muitas críticas sobre. Pois tem mais algum e-mail aí felizão? Algum que... Porque se bem que esse foi felizão, mas ele teve suas críticas. As ressalvas. Então, mas isso não deixou dele achar uma boa temporada. Sim. Falando em ressalva, bicho, eu demorei muito tempo pra criar sistema de nota de 1 a 13. Ai, gente! Usem meu sistema de nota. O nosso Vocês sistema não de notas há uma semana. é tão bom que ele já foi copiado. A gente devia ter patenteado. Não usa o termo copiado, não é. Ele foi inspirado. adaptado. Ele foi adaptado por outro podcast muito querido. Que maravilhoso. Muito, que é o pessoal... Aí, fica a chamada. Eu gosto de fazer shoutouts pra podcast que eu escuto, que eu amo de coração, que estão aqui, ó. Do lado esquerdo e direito do peito, que nós temos 2 cada um. É verdade. Que é os nossos amigos lá do The Libraries Open, que eles têm uma... Da mesma forma que a gente faz... Beijo, Telo, beijo, Rodrigo e beijo, Cairo! Sim, cara. A gente tem, né? Vocês bem sabem, então usem o meu sistema de notas, que é de Hartnell a Whittaker, né? Passando por todos os, né? Mãozinha, Valeyard, Curador, Doutor da Guerra, enfim... Até Peter Cushing, se você quiser. Até Valeyard, não sei. E eles estão fazendo com as queens da temporada. O The Libraries Open é um podcast legal. De RuPaul's Drag Race, né? Que agora tá tendo... vai ter temporada UK, tá tendo temporada All Stars. Já tá tendo All Stars, que tá no Netflix. Olha aí eu fazendo as propagandas. Pois não, tem que fazer mesmo. Mas o grande lance é que eles estão fazendo aí as notas com as queens, né, da temporada. Então, super bacana. Gostei muito. Mas vamos pegar aqui mais um comentário na nossa página do Facebook, que é da Catiúcia de Lourdes
Silva. Foi uma temporada boa, com alguns ótimos episódios e outros que poderiam ter sido melhor trabalhados. Me pareceu que algumas soluções encontradas pela doutora foram meio forçadas. Senti falta dos grandes discursos da época do Capaldi. Tem um pouquinhozinho. Ela começou no final já. Ainda tá aquecendo. Não, mas, gente, de novo, ninguém... talvez tenha. Talvez a Jory vire. Talvez o próximo vire. Mas até hoje, em 50 e cacetada de anos de série, nunca teve o doutor do discurso. Não vai ter o Capaldi, cara. O Capaldi é o doutor do discurso. Então, ponto. mas... Assim como o McCoy era o doutor dos esquemas, cara. Não adianta. Eu entendo, mas a gente teve vários discursos memoráveis, não só do Capaldi. Mas Smith teve, o Tennant teve. O Exxon teve, todos tiveram, desde o do Hartnell. Mas o Capaldi, não tem como, não dá, cara. Mas o momento do discurso que ela fala aqui, eu super entendo. Não, eu entendi, porque é o momento que o doutor chega no ápice da coisa, e parece que essa temporada não teve um ápice. O mais próximo de um ápice que a gente teve foi ali justamente com o nosso querido amigo Sapo, que ela fala que ainda não é o sapo, né? Ele ainda não tá em forma de sapo. Que ela fala, você tem que me pegar como sua, com essa, entre aspas, prisioneira, porque eu vivi mais, eu vi mais, eu sofri mais, eu amei mais. Isso é tipo, você vê que o gás tava ali como ela tava pra soltar um discurso e aí do nada ela... Aí ficou mais fraquinho de novo. Foi fraquinho. Foi um discurso. Não, foi um bom discurso. Mas foi assim. Subiu. Tá aí aquecendo. Quando você tava achando que ele ia estourar, aí ele. Aí voltou pra um nível assim, quase de uma conversa. Pois é. Mas foi um discurso maneiro, apesar de não ter sido nenhum Capaldi de discurso. É impossível, né, gente? Mas vai. E ela também sentiu falta de vilões já conhecidos. Mas achei interessante que os destaques na maioria dos episódios não eram os vilões ou a doutora salvando o dia, mas sim a história dos personagens pequenos. E o Chibnall soube trabalhar muito bem esses personagens, tanto que me apeguei à maioria deles em poucos minutos, apenas para verem eles morrendo logo em seguida. Nesse quesito, ele aprendeu com Moffat. Esse ponto é legal de falar, né? A gente se apegou a pequenos personagens, por exemplo, eu me apeguei muito no Tsuranga Conundro, no Homem Grávido. A gente se apega a ele. Ou, agora mesmo, em Takes You Away, a menina que é surda, cega, agora eu não me lembro. Ela é cega, não é? Cega. A gente fica ali presa na história dela. Os pequenos... Surda foi lá atrás. É isso mesmo. Surda muda foi lá atrás. No Moffat. Então, assim, esses pequenos personagens... Até a Rosa... Ou Demons of Punjab, né? A gente se prende à história da avó. Tipo, eu entendi o que ela quer dizer aqui. Não é sobre Doutor e Companion, porque a Era Moffat foi muito sobre a Companion. Era muito sobre a Amy, era muito sobre a Clara. Ou até no Davis, era muito sobre a Rose, era muito sobre a Donna. Era mais sobre a Rose mesmo. Não, mas a Donna também foi importante. Mas aí até quando a Donna era importante tinha a Rose. A gente vai chegar nisso. Sim, mas o que ela quis dizer é... Os personagens, os companions, os amigos estão lá, mas a gente se prende mais a essas pessoas. Exatamente. E talvez seja uma característica do Chibnall. É legal se prender a essas coisas. Eu acho que isso é um trait do Chibnall. A gente vê que, por exemplo, os episódios dele nas eras anteriores, né, no Moffat em específico, a gente tem aí, porra, Brian Williams, cara. Nossa. O pai do Rory, que é um personagem que só tá ali e é impossível não amar esse homem. Então, talvez essa seja uma marca do Chibnall que a gente ainda não... Talvez ele precise só lapidar mais isso, porque ele tá bom já. Sim. Uma coisa que teve também, uma crítica ao Chibnall, que eu não concordo, e isso eu acho que é vacilo falar isso, que é assim, o Chibnall é muito bom, mas o Chibnall... E não é nada que a gente recebeu, não. Eu vi isso pela internet mesmo, assim, até lá fora, inclusive. Que a pessoa falou assim, não, o Chibnall é muito bom, mas só com drama, ele não sabe trabalhar com sci-fi. Não, é verdade, a gente tá revisando... Não é verdade. A gente tá revisando aí Torchwood, que é dele, né, é do Russell, e ele toma conta de várias partes, e tem episódio que é sci-fizão, sci-fi heavy, e é dele. Não, então gente, ele sabe trabalhar, bicho. Ele sabe trabalhar sci-fi, sim. Talvez tenha sido só porque ele é overwhelmed, ele fez porque ele dinossauros no spaceship. Tipo, ele sabe trabalhar com gênero, sim. Não é porque ele fez 3 anos de Broadchurch que ele não sabe. Eu acho que é o lance, ele tá overwhelmed por ser showrunner agora, né? Exatamente. Sim, eu acho que isso é uma crítica infundada. Eu acho que ele sabe sim trabalhar com sci-fi. Na verdade, quando a gente para pra analisar... Talvez esteja meio enferrujado. Essa temporada tem bastante sci-fi. Sim. Eu acho. Sim. Não, mas a gente também está falando dos episódios que eram dele, o sci-fi não era tão bem trabalhado. Mas talvez seja o caso só que o cara tá
É tipo carro a gás. Ele anda, mas ele tem que dar aquela esquentada antes de você andar. Pode ser. Talvez. Mas eu não acho que seja tão ruim, não. Eu sou um cara muito esperançoso. Não, eu realmente não acho que esse seja o problema. Os problemas são outros problemas. Tá. Mas vamos lá. Ok. Quero puxar agora um e-mail, um pouquinho, bem... Não grande. Uma carta eletrônica. Mas ele é mais elaborado do que um comentário de Facebook. Isso foi o que a gente pediu, né? Se você for mandar uma coisa gigante, não mande pelo Facebook, mande pelo e-mail. Exatamente. E as pessoas muito bem atenderam ao nosso pedido. De pois quem é esse? É da Natália Mantovani. Olha aí, uma pessoa que já foi lida Já foi lida aqui antes, então ela tá acompanhando bem. Olá. Oi, Fred e Thaís, me chamo Natália, sou de São Paulo, capital, e antes de mais nada, me desculpe pelo e-mail gigante. Não, relaxa. Aqui, hoje é pra isso, Hoje cara. é pra isso. Então vamos lá. Sobre essa temporada, tenho algumas considerações. Vai. Primeiramente, não foi a melhor temporada de Doctor Who, o que é compreensível, pois dificilmente as primeiras temporadas de um showrunner e de um novo doutor são. Ah lá, o que você falou, né, Fred? Mas foi uma boa temporada. Eu gostei muito da doutora da Jory e gostei muito do fato de ser uma doutora. O assunto da mudança de sexo dela foi abordado de uma maneira bem mais sutil do que eu esperava, mas talvez isso tenha sido bom, pois mostrou que simplesmente não importa se é ela ou ele. Sempre será o mesmo protagonista que começou a série há 55 anos. Sim, inclusive a cena que eu acredito que a Natália tá falando é justamente aquela em Humans of the Punjab, que ela tá vendo as coisas do casamento, ela fala, nossa, isso é tão legal, quando eu era homem não dava pra fazer isso. Pronto! Pra ela é uma coisa tão banal isso, tudo bem que é a primeira vez, mas passável, assim, né? é uma coisa que é tão que acontece, né? Tão passível de acontecer na sociedade em que ela nasceu e se criou e treinou, aprendeu a regenerar e tudo mais. Que é aquilo, caramba. Pra ela é qualquer coisa. Semana passada era homem, era foda porque, sei lá, eu tinha umas dores nas juntas que mulher não tem. Sei tudo lá, bem. Né? É assim, uma coisa pontual que aconteceu e pra ela é como trocar de roupa, entendeu? É legal ela ter falado sobre esse fato, porque ela fala aqui, né? Foi mais sutil do que eu esperava e eu concordo com essa opinião. Foi mais sutil do que eu esperava também. Eu lembro que quando a gente assistiu The Woman Who Felt Worth, existia, né, uma expectativa de que fosse ser falado sobre a mudança de sexo da personagem. É gênero, né? Do gênero. Sexo. Enfim. Sim, não, tá certo. Mas não houve esse comentário, como você bem colocou, pra sociedade galifreana, tanto faz como tanto fez. A gente tem o general, que é a general agora, o corsário. Mas o que eu acho que ela tá querendo Mestre dizer... Miss. Pois é, Mestre Miss. Eu acho que... Eu vou até puxar o lance da... Calma, raciocina, pô. Vou até puxar o lance da Missy. Tudo bem que ela pode ter roubado o corpo, né? A mudança de gênero foi um assunto comentado muito na época da Missy. Muito? Você achou muito? Eu acho. Ela só fala uma vez. Teve muito artigo na internet. Não, tudo bem. Pensei que você tá falando dentro da série. Porque na série ela só fala, olha, agora eu sou a Miss. A mudança de gênero dentro de Doctor Who pode não ser um big deal, mas pra vida real é um big deal enorme. A gente tá na era do Time's Up, a gente tá na era do feminismo e essas coisas têm que ser abordadas. O fato da Joji entrar como doutora foi uma grande vitória para as meninas que gostam de Doctor Who, né? Porque eu pensei isso e muitas outras meninas pensaram que agora eu vou poder fazer o cosplay sem precisar fazer o gender swap. Isso é uma coisinha, isso é uma pontinha de tudo, né? Mas a representatividade, gente. Uma mulher no comando, uma mulher no papel de protagonista. Uma mulher jovem, né? Sabe? Tipo, isso é super importante. Então, eu acho que essa expectativa, ela não é dentro do lore. Ela não é dentro das histórias, mas ela é dentro do mundo que a gente vive hoje, sabe? O fato da gente ter a Jory é maravilhoso. É maravilhoso não ser mais um homem. E pode voltar a ser um homem. E pode ser mulher de novo. E agora as barreiras estão quebradas. E na época da Missy isso foi muito falado. E eu acho que, sabe o que parece? Falou tanto sobre isso, que aí quando a Jory entrou... Tava natural. Acabou. Então, mas justamente, ninguém mais falava, isso é uma coisa que a gente tem que dar, né, créditos infinitos ao Steven Moffat por ter trazido justamente isso, né, cara? Ele pavimentou o caminho. Ele pavimentou o caminho, com certeza. Isso assim, sem dúvida. Não só com a Missy, a gente tem a General o General foi na época dele também. Isso. A menção ao Corsário foi na época dele também. Então, assim, você vê que lá atrás ele jogou essa coisinha do Corsário. Aí você viu que o pessoal, ok. Beleza. Aí depois ele trouxe a Missy. Aí depois ele trouxe... Em que a gente nunca viu a regeneração acontecendo. Não. Aí porque tem o general aparecendo e regenerando na tua frente. Na nossa frente. Ou seja, você vê que foi pensado, tá? Lógico. Ele deu assim, te dei esse pouquinho aqui. Você sente gosto. É bom? Beleza. Agora come essa colher aqui. É bom o gosto? Beleza. Toma esse prato aqui, beleza? É gostoso? É gostoso.
Ok, toma um banquete inteiro. É o banquete Amigão, inteiro. você que tá assumindo a cozinha agora, toma um banquete inteiro. Cara, eu tô fazendo muita analogia à comida, né? Você tá com fome? Não, é porque... Você quer que eu faça a janta? Não, eu sei que sou eu, mas é porque é uma coisa que eu gosto muito, tal com o Dr. Who, é cozinhar e comer. Conta pras pessoas, deixa elas acharem que eu que cozinho. Caraca, mas todo mundo sabe. É mentira. Você é o Fred que cozinha nessa casa. Você é boa de arrumar, eu sou boa de bagunçar fazendo na cozinha. Eu sou a Mônica Geller. Se bem que ela é chefe ela cozinha, também, mas né? enfim, o ponto é justamente isso. Ele chegou pro Tibnall e deu ali, ó. Tá aqui, ó. A galera tá aceitando já. Divirta-se. Então, mas o que eu tô falando é o seguinte: talvez nós tivéssemos expectativas altíssimas disso ser abordado em vários momentos e ficou meio batido. Essa é a crítica da Natália que no meio eu entendi. É que pra mim isso e foi também positivo. senti. Eu não. Acha... Não, pra mim foi positivo. Não, tipo eu assim, senti falta. Eu acho que tinha que ser de uma forma tão natural quanto foi em Demons of the Punjab. Poderia ter formas naturais ao longo. Tipo, todo episódio ela descobrisse uma coisinha do tipo... Peraí, não, agora não é assim, agora é desse jeito. Por exemplo, a gente tem o Come to Daddy, Mommy. Tipo, isso é legal. Isso foi uma São coisa natural. Então... Podia ter tido mais dessas pirulinhas. Exatamente. Mas eu acho que não tinha que fazer um big fuzz em volta, Não sabe? precisa fazer um big fuzz, mas senti falta de mais referências. Tá. Só isso. Tudo bem. Não, Teve, vale. sei lá, 3 referências em 10 episódios. Eu queria, tipo, sei lá, 7 referências. Não, sei tudo lá. bem. Válido. É que não me pegou tanto, assim, mas eu entendo o ponto de vocês duas. Isso. Vamos lá. A Natália falou mais alguma coisa, né? Tem um e-mail tá grande, vamos lá. Vai. A Jory é maravilhosa, definitivamente é uma doutora que gosta de ter amigos, mesmo se forem uma rã. Olha lá. Apesar dela ainda não ter mostrado tudo a que veio. Claro que não, né? Sim, calma. Foi a primeira temporada, exatamente. Mas nem tudo são flores. Ela escreveu isso Nem aqui. tudo são rosas, né? lá. Que é um episódio maravilhoso. Boa. Minha impressão é que o Tibnall, na tentativa de fugir do estilo criado pelo RTD, né, o Davis, e pelo Moffat, ele se perdeu na sua própria proposta. Colocando mais de um companion na TARDIS, ele não conseguiu dar para todos eles a profundidade que mereciam. Vide a Yas. Tadinha, cara. Sempre a Yas. E por conta disso, alguns plots sofreram um pouco, não conseguindo dar propósito aos personagens. Não estou criticando a quantidade de companions. Eu gostei bastante da dinâmica, mas a combinação de ser uma doutora nova, ainda sem uma identidade proeminente, poucos episódios e um plot, como vocês bem definiram, focados em um personagem, no caso a Grace, que não tinha uma ligação com todos os envolvidos, fez com que a temporada ficasse um pouco confusa. Então, eu entendi o que ela quis falar aqui, né? E de novo, é muito elemento novo pra desenvolver ao mesmo tempo. Então, foi o que eu falei. Ele não precisava... eu quero mudar ele, tudo. Reinventou a roda. Não precisa abraçar o mundo com as pernas, entendeu? Vai de pouquinho, você consegue melhor. Eu acho que talvez essa ânsia dele de tentar fazer tudo ao mesmo tempo que foi o problema. Então, mas eu acho que todo showrunner faz isso, sabia? Tipo, sim. De novo, o Moffat no começo, ele era... Tudo explodia o universo, tudo era correria, e o 11 ele tinha que ser uma criança, um velho no clube de criança. Sim. No final, você via que ele tinha correria, mas num ritmo certo, ele tinha explosão numa quantidade certa. Ele foi pro equilíbrio, né? E o 11, na última fase dele, tava equilibrado do jeito certo, entendeu? Então, assim, eu acho que todos eles, e não tem exceção, assim, desde a série clássica, todo roteirista / showrunner, produtor, enfim, ele tenta meio que fazer do jeito dele tudo de uma vez e ele vai vendo que, peraí, calma, deixa eu acertar aqui, eu corri demais, deixa eu dar uma alinhada. Eu queimei muito combustível de uma vez, deixa eu aprender a ir de pouquinho. Né? Exato. Por último, mas não menos importante, temos o Tim Shaw e os Stenza. De novo, o mesmo problema da tentativa de fugir do que foi feito anteriormente. O Tibnall criou uma nova raça de vilões, o que não é um problema. A falha, na minha opinião, foi a construção de todo o enredo da temporada. O Tim Shaw aparece no início e mata a Grace. Veja bem, não diretamente. Não foi diretamente não foi, mesmo. Ele não deu um tiro na Grace. Pois real. Depois a gente conhece mais sobre a raça deles e do que eles são capazes de fazer, criando uma ameaça crescente. Mas no fim, ele volta para a ameaça original, que está mais fraca e que já foi derrotada anteriormente, perdendo todo e qualquer senso de perigo e evitando que os episódios conectassem em uma trama contínua. Caraca, verdade. Se embaralhássemos os episódios, exceto o primeiro, não faria diferença quase nenhuma a ordem que eles fossem exibidos.
Verdade, tirando o plot do Ryan e do Graham se conectando... sim, realmente, verdade. Não precisaria ter essa ordem, né? Caraca, pode crer, cara. Muito bem colocado. Isso é muito bem colocado, Natália. Pois Eu não tinha visto isso e é uma realidade, cara. Pois é. Sobre o lance dos Stenza também, cara. Vamos falar dos Stenza, né? Legal, a gente vê o Tim Shaw aí aparecendo como esse vilãozão que é derrotado de cara, né? Ele é teletransportado. Aí, logo de cara, no episódio seguinte, né? Que é o Ghost Monument, a gente tem a raça dele sendo apresentada como essa grande ameaça, mas a gente não vê a raça dele. Não vê a raça dele. Você consegue me não dizer... vê a raça você dele. consegue me dizer com certeza absoluta como é um Stenza sem ser o Tim Shaw? Não sabe. Eu imagino que todos sejam como ele. Não, então, porque o lance dos dentes exato. é dele, né? Eu não sei. Verdade. Eu nunca vi outro Stenza. É mesmo. Tipo, eu nunca vi um exército de Stenza vindo pra arregaçar um planeta, entendeu? Que é o que eles fazem. Isso é colocado, sabe né? o que parece assim? É aquele, o bicho tá vindo, hein? Ó o bichão aí. Olha lá. Ó o bichão. Aí olha quando lá. você vê, não tem bichão, não tem cara. nada. Não, é verdade. Vamos falar mais um pouquinho sobre os Stenza. Eles são, em tese, o grande vilão do Chibnall dessa primeira temporada dele. Sim, aí, que como não foi tão grande assim, né? Agora eu me perdi, tá, gente? Porque foram muitos e-mails que chegaram, mas teve um e-mail especial que falou o seguinte. Se foi você e a gente não tá falando seu nome, por favor, se acuse. Pois é. Por favor, bicho. Levante a mão, né? Levanta a mão, entra no clima batendo palma. Essa coisa dos Stenza, ele colocou no primeiro, e um pouquinho no segundo, e aí no último. Tá. E um buracão no meio. Alguém falou assim, que parece que ele colocou no último só pra querer dizer assim, tem viu? uma... Foi um arco, hein? Foi um arco, hein? A gente falou isso no final. Mas alguém falou também nos e-mails, tipo, olha lá, hein? Você viu que eu fiz referência? E tipo, não, cara, você não falou dele nos outros 8 episódios no meio. Então, a gente Você tem que falar deles o tempo todo. Realmente agora eu não sei quem foi que falou isso, mas a gente falou exatamente isso no review do final, que é assim, ele chegava, aí no meio do nada de um diálogo, aí a Jory, mas eu tenho meu monumento fantasma, referência a Ghost Monument, hein? Olha o meu arco aqui. Ele existe, não pode reclamar, hein? Só que ele não fez nada disso nos outros episódios. Sim. Então, assim, você tá fingindo, você tá brincando com a gente, você tá falando que tem um arco, mas quando não tem. Você tá de brincadeira com a minha cara? Quando não Você tá achando que eu sou trouxa, caralho? Pois é. E, de novo... Você tá de brincadeira comigo, querida? A gente tem e a gente tem um monte de problema com os Stenza. Primeiro que, como o Fred B apontou, a gente não sabe como eles são, a gente não sabe os números, a gente não conhece o planeta deles, a gente não sabe... outra coisa que foi abordada em um artigo do Doctor Who TV. O que o Tim Shaw fez nos 2000 e caralhada anos que ele ficou lá com os Zooks? Ele ficou não lá, mostra. Ele jogou miriba, sei lá, ele ficou lá quieto. Não, alguém falou assim, ele tava ligado na tomada. Não, então ele ficou mais de 2000 anos... com os dois seres mais poderosos um dos mais poderosos da galáxia. Ele não aprendeu nada? Não, mas às vezes ele é cabeça dura. Não, eu sei, mas você entende? Sabe o que é o Tim Shaw? Você entendeu? Ele não faz sentido. Não, faz. Eu concordo com isso. Pô. Mas sabe o que é o Tim Shaw? Ele é um cara preguiçoso. É assim, tipo... eu tenho que me vingar. Eu vou me vingar agora. Caralho. Porra, mas... tem jogo hoje, não? Amanhã eu vou. Aí chega amanhã, eu vou. Ih, rapaz. Hoje eu tô cansado do trabalho. Tô cansado. Não, amanhã é sem falta. Aí ele chega. Ih, caralho, é feriado ali em Quintino. Não vou. Amanhã. E ele fica nisso 2000 anos. 2.500 É bem isso mesmo. Pelo amor de Deus. Tem uma música, agora eu não vou lembrar de quem é, cara. Que é assim, e na segunda-feira não vou trabalhar. Na terça não vou pra poder descansar. Na quarta preciso me recuperar. E quando chega o fim do ano, vou minhas férias buscar e quero 13º. Ah lá. O Natal incrementar. É isso, cara. É isso. É tipo, ele só fez o final porque ele tinha que pegar o dinheiro dele, cara. Vamos terminar só o e-mail dela aqui? Caraca, eu tenho que lembrar de quem é essa música. Renata Aragão? Acho que é Renata Aragão, cara. Deve ser. Se tiver, eu vou botar na trilha, cara. Pra mim, esse é o tema do Tim Shaw agora. É o tema essa do Tim música. Shaw, com certeza. No todo, é uma boa temporada, ainda com muito a ser melhorado. Fico feliz que os Companions e a Jory continuam na próxima, pois quero ver mais deles. E claro, sem esquecer os episódios históricos maravilhosos, somados com a lindíssima trilha sonora do Aquinola e a fotografia cinematográfica, foram os pontos altos da temporada. Mais uma vez, desculpe pelo e-mail gigante e espero que não tenha ficado confuso. Beijos e Alonzi. Não ficou confuso, tá cara, claríssimo. Esses e-mails gigantes é o que a gente quer. Todo final de temporada vocês podem
assumir que vocês podem mandar esses e-mails imensos. Com certeza. Porque é o que dá gancho pra gente poder comentar sobre a rodada final. E de novo, né? Tem muitas coisas que vocês veem que a gente não vê. Sim. Tipo, agora esse e-mail mesmo teve. Pelo amor de Deus, né? Isso que a gente quer. Sim. A gente quer diversidade. Sim. Então puxa mais um aí. Já que você quer diversidade, então me dê mais um comentário ou e-mail aí, por favor. Pois é, a gente já leu várias opiniões assim. Ou medianas, ou que gostaram, mas agora... Todas foram ligeiramente positivas, né? Agora a gente vai pegar uma pessoa pistola. Essa me machucou, cara. Mas se ele tá pistola, mas é válido. Ele tem direito de estar pistola. Sim, não, sem dúvida. Toda opinião, de novo, contando ser respeitosa, é válida. Sim. Quem odiou, cara. Fazer o quê? Mas vai lá. Pois é. Leia. A gente tá contando mais ou menos qual é a opinião do e-mail. Pois é, o título é assim, ó. O finale que não existiu. Sim, esse veio por e-mail. Uma noção. Veio por e-mail. E de quem é esse e-mail? Fale pra nós. Olá, querido casal pavão. Eu sou o Sandro e me escondo em qualquer lugar que não tenha calor. O Sandro, né? Pra quê? Porra, vocês que escutam a gente, vocês bem sabem. Já sabem. O Sandro é esse nosso grande amigo aí, ilustrador. Sandro Rojo. Exatamente, que está fazendo as artes dos apoiadores, né? Quem se torna apoiador nosso lá no apoia.se/Dr. Brasil, né? Ganha as recompensas desses wallpapers exclusivos. Isso. Que na Comic Con agora virou a nossa coleção exclusiva de prints, né, cara? Pois é. Tem pessoas com posters da nossa coleção em casa. Com as artes do Sandro. Exato, tudo feito pelo Sandro, é um trabalho maravilhoso. Se você não conhece, no post vai ter link para as redes dele, vá conhecer porque vale super a pena. É talento. Não, com um cara que já trabalhou com o Maurício de Souza. Sim. Meu Deus, mas vai lá, fale a opinião desse ser talentoso que é o Sandro. Pois é, devido ao fato de estar na CCXP nos últimos dias, não ouvi o DWRcast 117, coisa que comecei a fazer assim que deu um tempinho, mas eu tive que parar para saber a opinião de vocês sobre o episódio 10, que eu me nego a chamar de final. Mas é o 118, né? Enfim, ele tá falando do final. Do anterior. Tá. 13 pontos para comentar a 11ª temporada. 1. Não me lembro de ter visto um final de temporada tão xoxo na era moderna. Todos tinham algo que me faziam querer voltar na próxima temporada. Big Bang. E o final da quinta? Então, é bem doido, e o final da quinta, Sandro? Não, tudo bem. Deixa pra lá. Mas aí tem um ponto. Por mais que tenha sido... E eu tava assistindo nessa época eu já era fã nessa época... eu tive lá minhas ressalvas, eu não achei tão bom, eu lembro bem disso, mas eu fiquei empolgado. Na sexta eu tava contando os dias. Sim, apesar disso eu queria voltar a assistir Dr. Who. Não que com esse final eu não esteja com a sensação, eu tô. Mas eu entendo se ele não tiver. Mas vai. Segundo ponto, sabe o que me deu a impressão? De que a série foi cancelada e esse foi o último episódio gravado. Nossa, não, cara, tipo, do nada. Caraca, Sandro, calma, bicho. Survival feelings, né? Não, peraí. Porque o Survival não era um finale, Sim, né? Não o Survival era só mais um arco. E aí depois foi inserido voiceover pra ter um final, coitado. Terceiro ponto. Uma coisa que eu ouvi faz sentido. Não existe especial de Ano Novo. Existe um episódio que seria um finale, regravaram algumas cenas e falaram que esse seria o especial. Nossa. Só pra falar que tem Dr. Who em 2019. E adaptaram pra tornar um fanservice e acalmar os fãs. A gente nem sabe. Não sabemos. A gente, você tá depositando suas esperanças no especial que ainda nem foi. Vai que... Vai que vai. A gente, manda pra gente e-mail depois que você assistir. Que eu quero saber o que você achou. Bom, esse veio descascando, tá? Não, tipo o pai brabo, ele tá né? brabo. O pai brabo, ele fica quieto. Ele fica quieto horas. Aí quando ele fala, ele desce o cacete, né, cara? Quarto ponto. Entreguei minhas esperanças ao Tibnon. Foram tantas promessas de tudo que seria diferente, de que tudo seria diferente e foi só decepção. Mas foi tudo diferente. Não, mas tudo bem, mas ele tá falando Mas era pra ser melhor, né? Não, mas calma aí. Tivemos episódios bons, cara. Oh, meu Deus. Mas vai. Quinto ponto. Eu gostei da doutora. Muito. Não tem como ela não ser uma das minhas preferidas. Isso tá, inclusive, no trabalho dele, cara, né? As artes da Jory dele são incríveis. Tem muita paixão nas artes da Jory. Aí, tá vendo, cara? Você tem um ponto positivo. Não precisa... Acalma esse coração. O sexto ponto é um ponto que todo mundo falou e tem que ser falado. Tá. Apesar de me incomodar muito com a forma como os episódios começavam e terminavam, não. Gostei de todos. Me diverti com todos. Só não posso ficar pensando nos detalhes, nas pontas soltas, nos personagens que foram citados e nunca mais tiveram seus nomes lembrados. Como, por exemplo, Timeless Child. Caceta, mas ele vai falar na próxima. Sério que eu vou ficar um ano esperando? Isso se é que vai falar de novo. Vamos falar sobre isso. Caraca, não tava lembrando disso. Então, vamos lá. É verdade. Vamos lá. O Timeless Child apareceu no segundo, terceiro episódio, agora não é? É dos panos, é no segundo. É do segundo episódio do Ghost Monument. E foi assim, quando os panos leram lá o inconsciente da doutora, veio a expressão Timeless Child.
E aí todo mundo ficou criando mil teorias sobre mas peraí, isso. mas vocês já pararam pra pensar, agora fazendo advogado do diabo, que às vezes o Timeless Child seja só a versão dela do Oncoming Storm? Sabe é que tipo um título dela. Exato, É porque as pessoas estão esperando, tipo, não, a Timeless Child é a Susan, a Timeless Child é a River, a Timeless Child é a Romana, é a Jenny, é o próprio doutor. Cara, às vezes é um título, bicho. É tipo, he's the Oncoming Storm. Tipo, não teve um plot em cima do porquê que ele era Oncoming Storm. Você a não ser que você considere o David Doctor. Pois é. The Name of the Doctor. Vou resgatar esse episódio antiquíssimo já. Muito bom, inclusive. Muito bom. E tem um certo momento que o Dr. Simeon, beijos, maravilhoso, ator incrível, e Grant, Richard E. Grant, maravilhoso, amo, beijos. Se Deus quiser, vai ser doutor um dia. E ele fala assim, ó, ele é conhecido por muitos nomes. The Oncoming Storm, Valeyard, traduziram como Jardim do Vale na cultura, tudo bem. Então, assim, Timeless Child é mais um nome pro doutor ou pra doutora. A criança além do tempo, né? Isso, tipo, fora do tempo. Eles viram, aí eles falam, é isso, ela é a Timeless Child. Acabou. Então, mas isso que ele tá fazendo já é uma teoria. Eu acho que é isso que ele tá falando. Não, é que eu acho que isso foi o intuito do episódio. Tá. Só que as pessoas, elas estão tão ligadas na... Isso, elas estão tão ligadas na Era Moffat, do tipo assim, ai meu Deus, falou isso aqui, é alguma coisa. Tipo, não é. Era só aquilo mesmo, entendeu? Eu acho que se ele quiser transformar isso num plot device mais pra frente, bacana, é maneiro. Mas sabe por quê? É um termo do caralho. Agora, se for só um título tipo... sei lá, o doutor dos discursos. Não tem problema. Não, eu digo isso porque, assim, o Moffat era um cara que ele pegava um episódio, ele colocava 5 referências e ele só ia desenvolver depois. Vocês querem um exemplo? E o Tiblon não é assim. E as pessoas estão tão ligadas o cérebro nisso que elas já estão criando teoria. O RTD tinha isso também. Mas você quer um exemplo de alcunha que o doutor já teve, que é uma alcunha do caralho, mas também a gente nunca viu... meu Deus, não tinha uma coisa em cima, a gente via pincelado? O predador. Tipo, você é o predador. Todo Dalek olhar pra ele meu Deus, é o predador. Tá vendo? Foi uns anos atrás. Passou batido. Agora eu não vou lembrar exatamente em qual temporada isso era dito mais, mas eu lembro de Daleks falando, ele é o predador dos Daleks, não sei o quê. Não teve nenhum negócio gigantesco eu acho que eu me lembro do predador dos Daleks, pode crer. Ou, sei lá, a fera de não sei aonde. O próprio Valeyard mesmo... Ele tem um monte de título. O próprio Valeyard mesmo agora no Twice Upon a Time, eles falam, ele é a sombra de Valeyard. Tipo, maluco, cadê? Cadê os plots gigantes em cima do... Ai, meu Deus, mas era Valeyard até ontem, agora é a sombra do Valeyard, que... Calma. Também eu acho que é isso. As pessoas estão esperando demais dessa parada, que às vezes... O Tiblon só botou lá porque ele achou que o som é maneiro. E pronto. E acabava e morria ali, né? Mas de novo, né, eu sou um cara que eu gosto de fazer o advogado do diabo nessas horas. Eu entendo quem ficou let down, ficou decepcionado com caramba, que termo legal, eu quero ver mais trabalhado em cima disso e não ter. Agora, já pensou que maneiro se ele traz isso de volta na 12ª temporada? Ia ser muito legal. Exemplo, não precisa ir muito longe. Tudo bem que já concluiu na 2ª temporada, mas às vezes a primeira agora vai ser em cima disso, e a gente não sabe. Ia ser super legal. Eu ia gostar, particularmente. Sim. 7º ponto. O que eu mais vi foi gente falando, no próximo o Tibbs vai melhorar, ele tá se encontrando. Eu ouvi... A gente, inclusive. A gente falou isso. Eu ouvi isso por 10 episódios e já chegou no fim da temporada. Agora estão usando a mesma frase pro ano novo. Quando acabar o ano novo, vamos falar que é a 12ª temporada que o Tibbs vai arrumar tudo. Acho que tá na hora de parar de passar a mão na cabeça desse cara. Ele não foi bom como prometeu, foi um fanfarrão. Calma, Sandro. Não, tudo bem, cara. Eu acho que uma temporada não dá pra julgar. De novo, se isso se mantiver ao longo da próxima, aí eu acho que é um problema a ser analisado. Tem que aprender com os erros. Até porque ele vai ter um ano aí de pausa pra poder... Tá muito fácil pra ele, né? Pra poder trabalhar esses problemas que ele sabe que ele teve. Pois Então eu acho assim, dê tempo ao tempo. Tempo ao tempo. Segunda chance. 8 pontos. Relação Ryan e Graham. Achei bacana. Se fosse numa novela, ou se fosse algo secundário na temporada. O que eu gostaria era de ver algo estrondoso em relação à doutora, e não aos companions. Ainda mais que essa temporada deveria ser mais sobre a primeira doutora mulher. Isso eu vi outras pessoas comentando, tá? A Jory, ela tem esse... Isso ela sempre vai ter... A Jory, assim, eu acho que a única pessoa... As duas únicas pessoas que sabem o que a Jory tá sentindo é William Hartnell, porque ele veio fazer a série zerado. O Troughton, porque foi o primeiro que veio de alguém.
E ela, Eccleston. Talvez o Eccleston possa trazer de volta. Mas eu boto o Eccleston nessa conta. Também. Todos têm. Peso, todos têm. Mas a Jory, ela sempre vai ter essa tonelada nas costas de ela é a primeira doutora. E aí, pra piorar, ela caiu nessa temporada que, né, teve esses problemas. Aí, sempre a gente sabe que vai ter algum... Não é o caso do Sandro, longe de mim, não entendo errado. Mas a gente sabe que vai ter algum babaca na internet que tá só esperando um escorregão. Exatamente. Pra descer o cacete verbal na Jory. Gente, entendeu? Esse não tipo é o caso de comentário... do Sandro, tá? Eu tô só deixando isso bem claro. Esse tipo de comentário, graças a Jesus, nem chega até aqui. Nem chega pra gente. Olha, chega. Não, mas assim, no geral, eu vejo muito hater e, assim, esse povo eu só ignoro mesmo, porque não tem nem o que falar. Hater não merece respeito, cara. Mas, voltando ao que ele falou, uma coisa certa, né? Vou pegar só um exemplo, que é o Capaldi. A primeira temporada do Capaldi foi o arco dele ser ou não um homem bom. E apesar da Clara estar ali, o arco da Clara já tinha se desenvolvido na 7ª, na 7B. Sim, então a gente já sabia quem ela era, então abriu espaço pra ser mais sobre o Capaldi. O que ele tá falando aqui faz sentido. Como entrou muita gente de uma vez, o time não desenvolveu mais o Ryan e o Graham, e a doutora ficou meio... Tá, e aí? Vamos desenvolver ela, sabe? Entendi. Tipo, qual é o arco dela? Vocês veem? Ela tinha que ter uma... Ai, cara, não sei. Talvez até eu tô esticando um pouco, mas ela deveria ter umas questões morais do tipo, caralho, agora eu sou mulher. Isso muda? Isso faz alguma diferença pra mim? Eu, doutora, faz diferença? Tinha que ter um questionamento moral, eu acho, assim, tudo sabe? Tudo bem. Segue aí. 9º ponto. Ninguém coloca roupas temáticas. Ninguém questiona sobre a doutora. Foi tudo tão whatever nesse ponto que dá até tristeza. Isso a gente falou. Isso a gente falou, não tem nem muito comentar. Tem que melhorar isso. Isso é um problema, ponto. Não, isso é um problema. Roupas, é uma coisa simples, não mata episódio e não te cansa. Não, gente, tinha que super ter mudado as roupas. Fez falta. Fez falta real. Fez falta mesmo. Perfumaria, quem tá fazendo, né? Tipo, não, tá faltando essa vírgula aqui, mas porque é uma coisa que pesa um pouco. Faz diferença. Com certeza. 10º ponto. Nem que seja pra não ter... Não é que eu pensei depois. Nem que seja pra não ter e isso virar um issue. Por exemplo... Lógico. A gente tem ali Tooth and Claw, que é um episódio que daqui a pouco a gente vai estar revisando na série moderna. Em que a Rose... Vitória. Em que a Rose sai com roupas contemporâneas lá atrás, na época da Rainha Vitória, e isso é levado em conta. Isso é muito questionado. Por que ela tá vestida como uma Bárbara? Por que ela tá... Entendeu? Tem que ser. Então assim, beleza. Se você não quer fazer eles mudarem de roupa, pelo menos aponta isso como alguma coisa no episódio. Não só vocês são atores? Que bom. Não. Não, entendeu? É ridículo. Tipo, sério, gente, até hoje em dia, se você vê alguém vestido um pouquinho diferente na rua, e olha que a gente tá em São Paulo... no nosso caso. Já é estranho. Imagina se você vê alguém com roupas completamente diferentes das suas. É óbvio que não vai passar batido. É fora do tempo, né? Não faz sentido. Enfim, vai. 10º ponto. Mas Rosa e Punjab foram lindos. Ele fez 13 pontos. Ele fez 13 pontos da 13ª. Foram mesmo, mas são episódios que estavam apoiados em fatos reais da humanidade. Não há como se apegar a esses episódios. Com Rosa, eu chorei da mesma forma que chorei quando vi o filme com a Angela Bassett. Eu queria ser conquistado por episódios criativos, sem contexto histórico. Olha, agora que eu fiquei sabendo, eu quero assistir. Angela Bassett todo mundo maravilhosa. Sabe que ela é a nova Pangreer pra mim, cara. Sim, ela deveria mega fazer um remake de Foxy Brown, inclusive. Eu entendi. Os melhores episódios da temporada foram coisas que eram históricas. E ele queria que os episódios que não são baseados em coisas históricas originais. Se sustentassem. Entendi. Tá. 11. Queria mais episódios como o da Han. Realmente gostei desse e gostei dela. E foi engraçado pensar que todas as teorias sobre o triste beijo de despedida foram para um sapinho de borracha sentado no sofá. Achei divertido. Cadeira, né? No sofá. Cadeira. Mas foi legal. Sim. Cara, eu gostei. Ele não odiou tudo também. Tá vendo? Ele veio com tanto pé na porta, mas no fundo ele gostou de um monte de coisa. Eu acho que o sapo é aquilo. Estou só esperando a Big Finish soltar The Sapo Chronicles. Não é The Frog Chronicles, The Sapo Chronicles. Quero muito. Já vou fazer download. 12. Achei que esse ano eu diria adeus Mofá, mas pelo visto estou longe de falar isso ainda. Olha aí. Saudades do meu ex, hein? Saudades do meu ex. E 13º ponto e último, minha nota para o episódio 10 é um Eccleston. Ok, o finale foi um 9 de 13. Por falarem que o episódio 10 era o finale, Patrick Troughton. Caraca, então peraí. Se não fosse um finale... Entendi. Seria um Eccleston. Mas você não... Caceta. Mas como foi o finale,
por conta dele estar posicionado como um finale... Foi um 2 de 13. Acho que essa é a nota mais baixa da história do DWRcast. Sim, cara, nem Bárbaro, que tem requinte de crueldade com nota... O Bárbaro é sincerão. Todo mundo sabe. Tá, o Bárbaro, quando vem revisar com a gente, ele tem requinte de crueldade com a nota dele. Ele deu uma coia ele já aí deu essa nota, temporada. Ele deu nota super baixa. Eu vou além. O Bárbaro gosta tanto da série clássica que ele já vai direto pra nota da série clássica. Não, também eu não dou nota baixa assim. Essa nota eu acho que chega a ser mais baixa do que as notas que a gente deu pra Sleep No More, cara. Eu vou além. Essa nota, sim. Eu acho que eu não vou dar um Patrick Troughton na vida, pra porcaria que é o Idiot's Lantern, cara. Pra você ver. Olha lá. É que eu tô building the hype da galera. A gente tá pra revisar esse episódio, eu vou te matar. Preste atenção. O dia que a gente revisar... Vai ser a guerra civil. O dia que a gente revisar, exatamente, o Idiot's Lantern aqui no WRCast, falta pouco, vai ser um Family Feud, cara. Nossa, casal recém-casado, vai ter briga. Eu vou ter que dormir na caminha aqui. Eu vou dormir no sofá, cara. Enfim, não, agora, cortando a brincadeira, mas a real é, eu nunca vi uma nota tão baixa aqui, cara. Mas tudo bem, se é o que os corações do Sandro tá falando, quem sou eu pra tirar esse sentimento dele, cara? Pois é. Que mais? Ele fecha o e-mail? Ele fala que, desculpe pelo e-mail pistola, que vem o especial de Ano Novo e o fanservice, e me acalme. Caso contrário, eu vou fazer um bonequinho de voodoo do Chris Chibnall. Cara, pior que ele consegue, né? Ele fala, bom final de ano pra gente e abraço no Bárbaro. Olha lá, falou do Bárbaro. Falou do Bárbaro, Bárbaro. E ele dá um abraço no Bárbaro. Cara, cacete, olha, eu vou te falar. Difícil. Eu não tava esperando uma porrada tão grande de e-mail. Sabe o que é engraçado? Quem conhece o Sandro, ouviu ele na Comic Con, teve o prazer de conhecê-lo na Comic Con. Sim, ele é maravilhoso. Ele é um dos sujeitos mais doces que eu já vi na minha vida. Ele é um querido. Eu tenho algumas pessoas que eu falo assim, eu olho e falo, meu Deus, essa pessoa dá vontade de abraçar e guardar num pote. É ele. Um é o Sandro. Sim. E o outro é o Jeffrey. O Jeff, o cara que faz cosplay de... Jeff, amo. Que também é ilustrador, inclusive. Sim. E escreve livro e tudo mais. Sim. Que é um querido Beijo, também. Jeff, É um coração que não cabe nele. Ver isso vindo do Sandro, que também é um cara que o coração não cabe nele, maluco, eu não esperava essa. Você machuca um coração bom, isso que você tem. Exato. Você tem algum e-mail aí que dá uma leveza depois dessa, assim, um e-mail feliz? Olha, esse aqui tá bem equilibrado. De quem é a pessoa gostou, então acho que é legal de ler. Sim, é menino? É um menino. É o Vinícius Agostini. Oi, Fred. Oi, Thaís. Tudo bem? Vamos à minha opinião. Eu acho que essa foi uma temporada com um potencial enorme, mas que não teve 100% de aproveitamento. Gostei bastante dessa temporada, mesmo não sendo o que eu esperava. Amo a Jory como doutora, ela está fazendo um ótimo trabalho, mas acho que ela, seus companions e até a Tardes foram um pouco desperdiçados. Olha aí, é verdade, a gente teve poucos takes na tarde, inclusive. Né? Pois é. Pontos positivos. Houve uma expansão boa da mitologia da série. Esses novos vilões foram um acréscimo e tanto pro universo da série. Piting, estou falando de você. Pois é, eu gostei do Piting também. Achei bonitinho. Eu também, mas não lembrei dele agora, até agora. Tá. Não, mas eu gostei dele. Eu já tinha lembrado. A parte técnica está impecável. Fotografia, efeitos especiais e trilha sonora são tudo que a nossa querida série merece. Segundo a Quinola, fez um trabalho foda. Perdão pelo linguajar. Ih, a gente já fala tanto. Caraca, a gente já falou muito palavrão nos últimos 10 minutos. Tivemos episódios excelentes como Rosa e Kerblam, que pra mim já são icônicos. Kerblam foi foda mesmo. Todo mundo fala bem de Kerblam. Agora os pontos negativos. 1. Companions mal explorados. Ele fala da Yas, não vai? Vai falar. Vamos lá. Ryan e Graham tinham um plot que podia render um pouco mais. Podia ter tido um pouco mais de conflito, mas só teve destaque no começo e no fim da temporada. Eu senti um pouquinho tudo. E a Yas? Coitada da Yas. Ele fala só isso. Eu acho que não teve uma pessoa que falou, puta, gostei do desenvolvimento da Yas. Não, até agora, a gente leu teve, um monte de coisa. Né? A Tardes diferentona também poderia ter um plot incrível, mas isso não aconteceu. Eu achava que aqueles cristais seriam uma corrupção que faria com que a Tardes fosse controlada e sequestrada pelo vilão, e que no final ele puxaria a doutora para uma batalha final. Mas aí é viagem minha, não dá pra botar a culpa no Tibnon. Mas seria legal! Pô, mas é um senhor plot, hein? Mas seria legal! Ainda mais porque a gente vê que os cristais dessa Tardes parece que eles estão tomando o espaço do que era metal, né? Do que era aquela coisa industrial. Vou parar aqui um pouquinho e meio pra falar da Tardes, já que a gente tá falando dela. Claro. Tiveram muitas críticas à nova Tardes. Sim. Não só nesse e-mail, em vários outros e-mails, na internet mesmo. É assim... Tá bonita? Tá bonita. Do jeito dela, sim, né? Tem tá beleza espaçosa? Em tudo. Até tá espaçosa. Mas não tá. Tá, mas não tá. Então, mas tem gente falando que ela não tá espaçosa. Sabe qual é o lance? Esses cristais que ele tá falando, que ficam em volta do painel... E tem a garra também, né? Então, é assim...
parece que a TARDIS tá grande, só que no Os painel... takes são tão fechados, né? Então, porque no painel tá tão cheio de cristal em volta que parece que a câmera não consegue entrar no painel. Sabe o que é engraçado? Olha que e louco. E tá tendo pouca cena na TARDIS olha que mesmo. louco. A memória mais clara que eu tenho desse console... Clara. Não. Ela entrou na TARDIS. Sim, é verdade. A memória mais clara que eu tenho desse console, eu digo não da sala, do console mesmo, da mesinha. Do console, que eu tenho, não é de um episódio. Painel, né? Não é de um episódio, é do quadrinho. Olha no quadrinho da 13ª agora, o primeiro que tem dela, do run dela mesmo, sim, mostra uns detalhes que não tem na TV, porque a gente não consegue ver. Porque não Por consegue exemplo, ver. Sabe uma parada que eu achei foda? Gente. E eu não sei se eles implementaram isso no físico, no real. Uma das tralhas que tem é um D&D, é um D20 de D&D. Que legal. Tipo, dentro de um vidrinho. Isso não tem, não cara. Tem, não foi mostrado ainda, pelo menos. Então, justamente, né? porque isso chamou tanto minha atenção. Isso é uma coisa que a gente não consegue ver, eu não sei, né? Passa por aprovação, passa por um monte de coisa. Eu não sei se isso tá ali, porque a gente só viu um ângulo daquele negócio. Eu acho assim, eu tinha expectativas enormes pra TARDIS da Doutora. Elas foram completamente arrasadas, tipo, não é nada do que eu esperava, mas não é por isso que eu não tenho achado bonito. Ela tá bonita. Sim. Só que tem vários problemas com ela. Sim. Primeiro, os cristais não estão bonitos. O que tá bonito pra mim... Teve gente gostou. Eu não gostei, eu achei... E outra, eu achei, primeiro, que os cristais estão muito fechados. Não sei, tá estranho na estrutura. Eu gostei da parede, sabe, os round things? Que não são tão rounds agora. Eu achei bem bonita essa parte. A parte industrial painel achei foda. tem um monte de detalhinhos bonitos que eles chegam a mostrar em alguns episódios, só que ela tá super escura. Você achou, ela né? tá muito escura. Essa TARDIS Ela não precisa ser clara que nem na série clássica, que parecia que tinha 5.000 lâmpadas de LED, né? Eu gosto das lâmpadas de LED. Mas assim, eu sinto que ela tá muito escura e talvez seja por isso que eles tenham evitado fazer histórias lá dentro. Olha, eu vou te falar que... Bem, todo mundo sabe, né? A minha opinião sobre a TARDIS... O que eu queria de TARDIS era uma coisa bem mais cyberpunk, cromado, tipo, futuro do passado, sabe? Essas paradas assim. Sim. Não foi. Foi, na verdade, o total oposto do que eu tava querendo. Que era uma coisa mais limpa e puxada pra um sci-fi de coisa cromada. Eu gosto de cromada. Me processo. Tudo bem. Agora, ela meio que... Eu não adorei ela, mas tá aí. Por exemplo, eu achei essa, apesar dos defeitos, mais legal do que a primeira do Matt Smith, que era aquele laranjão com verde que eu achava horrível. Eu acho que a que eu menos gostei também foi a do Matt Smith, mas eu me acostumei com ela. Então, da mesma forma que eu me acostumei com aquela que eu não achava tão bonita, eu me acostumei com essa, entendeu? Ela não é feia, ela é diferente. De novo, como essa temporada foi. Eu acho que assim, pra mim, da era moderna... É que ele saiu de uma TARDIS foda que foi essa Era isso que eu ia falar. A minha TARDIS preferida da série moderna é a do Capaldi. Sim, é linda, é incrível, não tem o que falar, é maravilhosa. Mas a minha preferida de todas of all time sempre vai ser a do Castelo de Hogwarts, do filme do Magan. É bem antes de qualquer filme de Harry Potter, mas enfim. Que parece todos os castelo... filmes, Hogwarts parece a TARDIS dele. Parece castelo inglês, ou enfim, escocês. É a TARDIS Castelo do 7 do 8. Que é linda, tem o selo de raça, é linda. Não, ela não é tem a que mais falar. bonita hoje. Ela é a mais bonita. Mas a do Capaldi era bonita. A da Jodie, eu achei que ela ia ter uma pegada muito mais clean, organizada. Eu tava naquela, tipo, porque ela é mulher. Então, só que mas aí... será que você não transportou um pouco pra você? Tipo, eu sou mulher, eu sou organizada, eu gosto de coisas mais clean, ela por ser mulher. Isso. E não, foi o que eu pensei, errado, né? Agora a primeira doutora mulher, finalmente essa porra vai ser organizada. Pera, mas o Capaldi era organizada. Só não era espanada. A dele era organizada. Porque não tinha, porque a compênia não limpava. Eu vou falar uma palavra... Como diria o primeiro doutor. Arejada. Entendi. Tá? Eu achei que ela ia ser mais arejada. Você queria uma casa de veraneio na TARDIS, Thaís? Quase. E aí o lance é o seguinte, né? A doutora nem foi ela que redecorou. Mas nunca é. Não, às vezes é, mas não. Então, aí que tá o ponto. Geralmente é o doutor que redecora. Não, é ele que faz. Peraí. Aí eu vou ter que e botar dessa vez, não foi ela. Então, peraí. Ela chega e encontra. Quando a TARDIS volta ali com o Matt Smith, ela volta pronta pra ele. Ele redecora depois, temporadas depois. Sim. Isso às vezes, depois ela vai redecorar, isso aí não tem problema. Não, eu sei. Mas assim, talvez o fato de não ter sido ela, mas ela adorou
também, né? Mas a gente muda de gosto. Enfim, a gente gosta de várias coisas diferentes. Às vezes ela vai colocar uma outra coisa. Na real, o que a gente quer só mais histórias natais. Vamos continuar eu quero mais história natal de ver outros compartimentos, né? Outras salas, pelo amor de Deus. Vamos falar desse ponto também. A gente tinha esperança de que o Thibodeau fosse trazer coisas que o Moffat não trouxe. Apesar de que Journey to the Center of the TARDIS era dele. Trouxe algumas coisas. O episódio da Amy lá também, do Doctor's Wife, também mostrou algumas partes da TARDIS que a gente não tinha visto. Uns corredores a mais e tudo mais. Só que o Thibodeau, ele não mostrou nem mais, mas ele mostrou menos ainda do que o Moffat. Então, né? Ao passo que tinha episódios que nem apareciam o interior da TARDIS, né? Isso é muito estranho. Pois é. Então, vamos continuar aqui com o e-mail do Vinícius. Ele fala que o outro ponto negativo é a pressa com que os episódios passaram. Por não haver cliffhangers nessa temporada, achei que os episódios ficaram muito jogados e avulsos. Para algumas pessoas isso pode não ser um problema, mas para mim fez falta. Que é a falta do arco, né? Sim, eu acho que isso permeou. Dificilmente teve alguém que não só falta de arco, como falta de two-parter, que a gente estava um pouco acostumado com two-parters. Eu vou além. Na temporada passada a gente teve three-parter. E na temporada anterior foi só two-parter, tirando Sleep No More. Graças a Deus. Então a gente está acostumado com. Então a gente tá acostumado com uma história contínua por 2 episódios, né? Isso também fez diferença. Vocês sabem o grande ponto que eu tenho. Pra mim, isso é uma regra. Finales tem que ser de 2 episódios. Sim. 3 episódios? Melhor ainda. Sim. Mas minimamente 2 episódios. Não, é o mínimo. Finales de um episódio não dá. Nessa temporada foi de um episódio, eu não senti tanta falta assim, porque o plot, maluco, se tivesse mais um episódio ali... Deus que me livre, pelo amor de Deus. E, por último, a falta de contextualização dos Companions. A doutora não explica o que ela é, de onde ela vem, ou etc. Isso podia ter sido usado para explicar o básico de Doctor Who para as novas audiências. Teve, né? Teve coisa ou outra, mas... Então, eu sinto assim, que quem introduziu mais foi o Eccleston, porque ele era a primeira temporada da Moderna. Fora ele, não teve mais muita introdução, não. Você pode até falar que um pouco na 5ª e um pouco na 10ª. Mas é bem um pouco mesmo, né? Por fim, adorei essa temporada. Acho que foi uma boa adição à série, mas não considero uma das minhas favoritas. O Tibbs fez um trabalho bom, mas talvez foi um tiro no pé querer fugir das raízes da série. Ele podia muito bem ter colocado mais elementos antigos lado a lado com os novos que ele criou, que foi uma coisa que a gente falou aqui. É engraçado. E, só pra terminar, a nota dele é um Eccleston, pra temporada geral. Entendi. 9 de 3. As notas são bem próximas. Eu acho que, assim, isso é legal, porque é uma coisa que tá permeando todos os reviews que a gente fez, assim, hoje, né? De novo, gente, tem muito mais, assim, a gente deveria... Não que ser um two-parter de podcasts, né? Pra sim, ler tudo super. De todo mundo. Sim. Quem sabe vai saber. Mas o grande lance é que acaba se repetindo também. Sim. Justamente. Era o que a gente pegou o supra-sumo. Uma verdade é que, assim, a maioria das opiniões foi alinhada. Assim, claro, a gente teve pessoas que acharam horroroso, né? Mas até... Aí você vê... pessoas que amaram. Exatamente. Mas a excessiva maioria... Foi a galera falando, putz, foi bom, mas pode ser melhor, foi mediano. Faltou um negócio ali. Faltou alguma coisa. O problema da Yas. O Yas é unânime e o Graham ser o melhor companion também foi unânime. Então, assim, e a Jodie ter sido boa no papel também. Eu acho que assim, essa é a hora que a gente divide ali, a gente separa, é a linha que separa o hater e a pessoa que não gostou, mas que tem opinião. Por exemplo, a gente brincou, deu uma zoada agora no e-mail do Sandro, mas a verdade é que em momento nenhum ele paga de hater. Ele fala, olha... ele foi super justo. Porque o hater é assim... eu não gostei. Beleza, não explico pra você porque você não gostou. Porque é uma merda. Porque é uma merda. Não, tudo bem, cara. Eu entendi que você achou uma merda. Mas por quê? Cala a boca, filha da puta. Tipo, é assim. É isso. Esse é o hater. O Sandro, no caso dele, chegou e falou, gente, eu não gostei por causa do ponto A, B, C, 1, 2, 3, até o 13. Por isso que eu não gostei. Isso pra mim é válido, entendeu? Você não gostar, mas você apresentar pontos. Como, por exemplo... E tem muita gente que compartilha das opiniões dele, tá? Sim. E tá super dentro do ok. Ou, se não gostou, não gostou. Esse último e-mail que a gente leu, o cara falou assim, teve esse problema. Mas no fim, eu achei a temporada legal. Porque assim, você pode... No geral. O fato de você ver problemas, e isso é uma dica que eu dou pra tudo, porque hoje em dia tem muito... talvez seja a internet, os tempos que a gente vive, não sei. Mas a gente tem muito esse lance, a gente vê muito na internet esse lance do preto e o branco. O cinza não existe mais. É tipo, ou você ama, ou você odeia. Bicho, você pode achar vários defeitos numa parada e gostar. Quantos filmes tem aí que eu gosto que é entupido de defeito, mas no fim eu falo, cara,
eu gosto disso. É cheio de... Exato. É todo errado, mas eu gosto. Exato. Cara, você pode... E ao mesmo passo que você pode achar várias coisas legais e no final você fala, putz, eu gostei disso, disso. Mas não é bom. Entendeu? Eu acho que o que conta, e eu baseio minhas notas no final de cada DWBRcast, é como eu me sinto no final de cada episódio. Sim. Não é, mas tecnicamente falando teve isso, aí vou ficar enumerando. Não faço isso. O que eu faço é como eu me senti quando eu terminei de assistir. Quando eu terminei de assistir Demons of the Punjab, eu tava tão extasiada, maravilhada, que foi uma nota máxima, se não me engano, foi 12 ou 13, porque o episódio me fez sentir coisas boas. Eu acho que o maior exemplo disso... O finale a gente deu uma nota mais baixinha, porque a gente não sentiu a empolgação que o finale deveria ter. É isso, é sobre sensação. Eu acho que a maior prova aí dessa disparidade que teve, a gente fez quase que voluntariamente, na verdade foi um acaso, mas que foi um acaso muito feliz. A gente revisou, a gente fez o review ali do finale da Jory agora, né? E o Battle of Kolos, lá de nome Battle gigante, of Kolos. Na Avenida Kolos. E o podcast seguinte foi o finale da primeira temporada de Bad Wolf Parting of the Ways. Isso. E nesse, a sua nota foi um curador, né? Foi de uma nota mais do que máxima. Então, assim... Que era o que eu queria ter dado pro finale da 11ª, Exato, eu acho que cara. essa... Foi engraçado a gente fazer tão próximo, porque rolou essa disparidade, né? Isso. O que é um finale que empolga muito e um finale que é um bom episódio, mas como o final não é tão bom. Pois é, foi bem isso. Eu baseio muito em sensação e o que o episódio me fez sentir, ou o que ele trouxe, que eu achei super legal. Por exemplo, o Tsuranga Conundrum, um monte de gente não gostou. Eu achei mó legal. Eu também. Eu curti. Eu gostei do visual na nave. Eu gostei do cara grávido. Eu gostei que a gente vê um pouquinho mais sobre o Ryan. Alguém falou, inclusive, no e-mail, né, que o pai do Ryan não foi explorado. Ainda, né? Talvez seja até o novo, né? Talvez seja um gancho já saíram algumas imagens aí de um cara que estão falando que pode vir a ser o pai dele. Será? Será? Não sei. Não sabemos. E é legal explorar isso, sabe? Então, assim, eu acho que não tem problema encontrar defeito. A gente tá aqui pra isso mesmo, pra debater, pra ver o que funcionou e o que não funcionou. Exato. Também não é só apontar defeito, mas também não é só achar qualidade. Mas quando a gente olha num quadro geral, assim, claro que não foi a melhor temporada. Não foi. Tá na cara, isso não não tem discussão. Não tem discussão. Mas foi uma temporada legal. Teve episódios bacanas. É gostosinho de assistir, de botar ali e deixar tocando e ver uma história bacana. Com certeza. Com certeza. As fotos estão maravilhosas, né? E é isso. E como a gente fala, a primeira temporada de um doutor ou de um showrunner é experimental. E o time não... E assim, talvez ele tenha mesmo metido os pés pelas mãos ao tentar mudar muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Mas sim, sem dúvida, mas não tem como negar também que foi uma temporada aí de muitas vitórias, no sentido de, a gente sabe, né, do lance da representatividade, de ter uma mulher negra escrevendo, de ter muitas mulheres escrevendo. A gente teve mulheres dirigindo, escrevendo e atuando. Porra, isso não é um ponto positivo? Isso é um ponto positivo. Ou, por exemplo, você ter... várias meninas, né? Você falou isso várias vezes, e aí eu repito, eu pego um pouco a sua fala pra usar de argumento. Tipo, várias meninas falam, putz, que legal, agora é a minha heroína, eu não preciso mais olhar pra um cara. Não, tudo isso CCXP. Cara, putz, vamos usar esse exemplo. Obrigado. Vamos usar esse É exemplo. isso mesmo. O exemplo da CCXP é o seguinte: toda vez que a gente vai em evento, seja CCXP ou os eventos que a gente organizava, era só Matt Smith e Tennant. Matt Smith e Tennant, nos cosplays, né? Matt Smith e Tennant o tempo todo. Uma Amy aqui, outra ali. Uma Amy aqui, uma Clara ali. Acabou. Aí no finalzinho tinha os Capaldi. Tinha os Capaldinho ali. Tinha sempre um set só que no casamento. Nossa, o set é só o Fred mesmo. E eu de ex. E aí, o que acontecia? A gente via... Pode ter uma ex só também. Uma ex. E a gente ficava assim, poxa, mas parece que só tem Tennant e Smith nessa série. Alguns 4. Um ou outro quarto doutor. E aí, nesse ano, foi maravilhoso. Porque é lindo, quando a gente criou o encontrão lá, vamos se encontrar na CCXP, eu falei, nossa, de novo, né? Vai ter um monte de 10, vai ter um monte de 11 e vai aparecer umas 3 Jories, eu pensei. E vai ter o Fred de Sério, mestre. Tipo, vai ter o Fred de mestre porque ele não quer fazer a barba. Não, você sempre faz de mestre. E aí, assim, eu tava de Jory, uma amiga nossa tava de Jory e eu achei que ia aparecer... Beijo, Jaque. Sei lá, mais uma ou duas, saca? Não, mas Paulo, teve um caralho. E aí, assim, foram várias Jories, quase 10. Só de Odara abraço. Será que foram 3? Uma delas, não foram 3, foi menos, mas foi bem legal. E assim, uma delas, inclusive, foi ela
no primeiro episódio ainda. Com a roupa do Capaldi. Com o macacão. Macacão não, é um avental. Um avental lá preparando a screwdriver. E a screwdriver primal, que é a colher. E com um negocinho, né? Os óculos. Então, assim, é genial e é criativo. Aliás... Agora conta pra mim. Quantos Matt Smiths ou Tenants tinham? Ali, no grupão, tinha uma menina de Matt Smith e dois tenants. Era um rapaz e uma caralhada criança. de Jodie. Eu fiquei tão feliz. 4 tinha 2, 4. Eu fiquei maluco, muito... tinha mais 4 do que 11. E de 13, bom, foi uma enxurrada. E, de novo, tem beleza. Sabe por que tem maravilhoso! Isso? Porque é essa catarse das meninas que, caralho, vou poder fazer um cosplay de um personagem que se identifica do gênero que eu me identifico. E eu não vou... E é o principal. Não é só um side character. Ela não é uma companion. Isso é muito legal. Então, de novo, isso é uma vitória. Tudo bem, não tá no canon da série, não tá no lore da série, não é uma coisa ficcional, mas é uma vitória que essa temporada leva. Então, claro. Eu gosto... Não, cara, é a maior vitória da temporada. É o que eu sempre falo. Um dos grandes segredos que eu tenho, que eu levo pra mim, é assim... Dificilmente você vai me ver em rede social, ou até mesmo aqui no podcast, enfim, que seja, onde eu apareço, cuspindo raiva, assim, falando mal de coisas que eu não gosto. Não. Eu prefiro depositar minhas energias em destacar pontos positivos. É lógico. Não tem nada de good vibe, nada, é só uma coisa que eu levo pra mim. Não. E eu acho que é isso. É atitude, né? Essa temporada, aí teve uma parte de defeito? Com certeza. Claro que mas teve. quando a gente para se apegar nos acertos dela, pois é. Ela é uma temporada legal. É bacana. E ela tem aí o crédito por ser a primeira, né? Pois é, gente. Acho que não tem mais o que falar. É isso. Vocês falaram. O povo falou, né? O povo? O povo falou. Tá. O povo ou o sapo? Também, o sapo também falou. Uma coisa que não foi falada aqui, acho que foi falada na época dos e-mails, claro, de The Woman Who Fell to Earth, é a Grace. E aí é um ponto meu, tá? Eu vou acrescentar aí. Que dó ela ter morrido. A Grace é uma personagem que morreu prematuramente. Sim. Só que aí eu pensei assim, é viagem no tempo, ela vai voltar. Isso é o seu coração mentindo pra você, você sabe, meu coração, né? Querendo me apaziguar. Você sabe que isso não ia acontecer. Não, eu imaginei que ela fosse voltar em mais episódios. Na verdade, ela volta em um episódio. E nem ela, o Solitrato. Que é o It Takes You Away. Pois é, não é ela. Mas eu achei de verdade que ele fosse aproveitar o lance da viagem no tempo pra gente, de repente, ver... Porque outra coisa que não foi explorada, o Graham teve câncer. É verdade. A gente poderia ter visto ele se apaixonando. Ela que cuidou dele no hospital, sei lá, entendi, algo assim nesse sentido. Porque a Grace foi uma personagem que teve destaque no primeiro episódio, a gente se apaixonou por ela. Em um episódio, né? Isso é recorde. E ele podia ter trazido mais disso. Eu acho que talvez o que tenha faltado um pouco também nessa temporada, e não que não teve, mas podia ter tido um pouco mais, essas coisas mais assim... momentos bonitos e singelos que tinham bastante na Era Moffat, né? Quando você para pra pensar. Que é um momento singelo da Era Moffat, bem bonito. River com Capaldi. Sim. Foi super bonito. Ou Idris com 11. Também. Eu acho até Rory com M. Tiveram vários momentos legais deles, que eram momentos singelos, bonitos, apaixonados, românticos, únicos. Bill com Heather. Pois é, e que foi super bonito e talvez tenha faltado um pouco. E tal, eu não sei, eu acho que quando a gente... Um pouco mais de diversão, não sei, a doutora ela é bem divertida quando você para pra pensar, né? A gente não... Todo mundo tem um pouco de dificuldade de falar o que acha que tá faltando. Porque é uma coisa meio subjetiva às vezes, né? A gente não sabe direito o que é. A gente aponta um ou outro ponto, mas no fundo, eu acho que ninguém consegue transcrever em palavras o que acha que tá faltando. Teve um artigo no Dr. Who TV que eu também concordei, até tuitei sobre, né? Que faltou um pouco mais de diversão. Né? Faltou mais piada, faltou a gente rir mais, achar mais engraçado, achar mais absurdo, tipo, soltar gargalhada. Tiveram cenas que proporcionaram isso, tipo Ed Sheeran. Tiveram, não é que não tiveram, mas parece que talvez... Poderia ter mais. Talvez até pelo fato de ter tido menos episódios e menos tempo, teve menos oportunidade. Eu acho que pra mim, na real... Parece que foi uma temporada enxutinha, o meu problema principal não tem a ver com os plots. Eu acho que tiveram plots que ficaram meio a desejar e tudo mais, mas o meu problema principal com essa temporada foi o roubo de tempo.
Ou seja, é uma coisa de produção, não de série. Porque aí quando a gente olha o panorama, parece que ficou faltando mesmo alguma coisa. Sim. Tipo, 10 episódios é pouco. Se eu for botar na ponta do lápis cada episódio que ele me roubou tempo, eu ganho um episódio no mínimo. Ah, não. Ó, primeiro que ele já tirou de 2 a 3 episódios nossos. Porque as temporadas antigas tinham de 12 ou 13 episódios. Então, já conta daí. Aí ele falou que ia ser episódios de 1 hora. Não foram todos de 1 hora. Pô, perde um monte de coisa aí, gente. A gente teve uma temporada, a menor da New Who, né? Tirando aí aquelas ali que foram os especiais do Tenant. Mas não é uma temporada, não, né? De fato. Tiveram todos os problemas que a gente leu aqui hoje e comentou por nós mesmos. Tiveram os acertos que a gente leu os também. Pontos altos. Até nos e-mails que não gostaram, que foram com toda a raiva do mundo, conseguiram destacar pontos bons. Então eu vejo beleza nisso. Tipo, até quem não gostou conseguiu ver pelo menos alguma coisa positiva. Isso é muito legal e isso é muito positivo. Né? A única coisa não positiva é voltar só em 2020. Isso eu acho que Meu coração tá sofrendo. Fica aí, a gente... Demora, é o momento, né? É um ano, é o momento que a gente vai ter pra... Gente, a série vai parar 16 anos. Se apeguem, os nossos amigos estão sempre aqui. Big Finish, Titan Comics, Dr. Who Magazine. Tá tudo aí trazendo material pra gente. Relaxem, que vocês vão poder ver de olho bastante, porque a Titan tá lançando de olho direto. Inclusive, daqui a pouco a gente tá fazendo review aí das coisas da Jory lá. Com certeza. Pois bem, por hoje, eu acho que é só porque a gente já tá com quase mais de 100 minutos aí de podcast. Vixe! E a minha voz tá cansando porque está um calor desgraçado. Tá bem quente nessa cidade de São Paulo. Aqui tá no Sudeste. Satan's Pitch, como eu tuitei bem hoje. É verdade, hoje tá bem assim mesmo. Então, né, óbvio, a gente não vai pedir pra vocês enviarem seus reviews sobre nada, porque hoje foi uma grande leitura. Foi sobre isso. Mas, né, fica aí a chamada se você quiser dar like na gente, se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, tem ali o nosso Facebook, da onde tiramos vários comentários aqui no podcast de hoje, que é o facebook.com/Dr. Who Brasil. O Twitter, que é aquela nossa rede social que está sempre conosco, que é aquele pássaro que vem ali, que às vezes ele dá, assim como a temporada, ele tem seus altos e tem seus voos baixos também, que é o Twitter do Dr. Who Brasil, que é o twitter.com/Dr. Who Brasil. Tem também aqueles nossos queridos apoiadores que estão com a gente todo mês ali, apoiando o Dr. Who Brasil e o DWRcast a continuar funcionando de vento em popa como ele sempre está, que são Bibiana Rossi, Mariana Maispirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Matheus Belo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz. Como a gente sempre fala, né? Se você quiser se tornar um desses nossos companions, é fácil. É só entrar em apoia.se/Dr. Who Brasil. Lá você escolhe com o tanto que você quer apoiar e aí você começa... Aí entra nesse nosso hall seleto de companion. A gente sempre fica muito feliz com todo o apoio que vem. Sempre. Né, independente muito do valor. gratos. E também fica muito grato quando você faz aquele seu compartilhamento. Ó, esse podcast ele é ótimo pra passar pra aquele seu amigo que terminou a temporada e só tem às vezes você pra comentar. É verdade. Mostra pra ele o tanto Pode de opiniões crer. diversas que Sim. tem, cara. Isso é muito bacana. O que tanta gente falou, Pois né? E isso é fácil você compartilhar se você compartilhar e escutar ali pelo Spotify, que é essa rede social de som que a gente gosta tanto. Hoje em dia tudo é social, né, cara? Pois é. O Spotify, ele tá lá, a gente tá marcando presença lá. Cada dia que passa a gente ganha mais ouvinte lá, isso é muito feliz, eu gosto bastante, porque também sempre tem a opção aí de estar assinando tanto pelo RSS regular aí no seu agregador de podcast de preferência, quanto no iTunes. Se você assina por lá, lembre-se sempre de deixar as estrelinhas e aquele comentário, que a gente sempre fica muito feliz quando a nossa relevância aumenta por lá. E o Dr. Who aumenta a relevância por aqui também, gente, exato, é importante. Cara, ó, essa semana agora fizemos participações na gringa, É, Dr. Who, então, pois é. sempre que você compartilha da BRCast, você está compartilhando Dr. Who, e isso é muito importante. Com certeza. Com certeza. Uma coisa que também é uma certeza, né, como todo podcast de começo de semana eu sempre falo, que na sexta-feira estaremos aqui novamente. O tema, minha querida esposa, não sei. Também não sei. Não paramos pra fazer a conta. Mas, ó, a gente seria Torchwood ou série clássica. Ou é Torchwood ou é série clássica, continuando aí os nossos reviews. Ou off-topic. Ou a gente faz outro tema livre, não sei. O que os corações mandarem. O que vier, virá. O que vier, virá, mas o certo é que virá na sexta-feira. É isso aí. Então, temos aí alguns dias nos separando do nosso próximo encontro. Sempre bom estar com vocês aqui. Ficamos muito contentes de estarem aqui batendo esse papo com a gente.
Até sexta-feira, aquele abraço e falou. Falou, tchau, Valeu, tchau.